Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Sair da nossa zona de conforto nunca é algo fácil, e quando se trata da nossa carreira é ainda mais complicado. Ao mesmo tempo, quando nos abrimos para novas experiências, nos tornamos profissionais mais preparados para um direito cada vez mais inovador e multidisciplinar. Foi o que aconteceu com o Gustavo Sudbrack. Ele se arriscou, largou a estabilidade e a boa remuneração do serviço público para buscar outros caminhos e foi surpreendido com oportunidades incríveis que ele jamais poderia imaginar. Isso foi fundamental para que ele pudesse participar ativamente da transformação do mercado jurídico e se tornasse uma referência no direito para startups, empreendedorismo e inovação. Ele é advogado, empreendedor, mentor de startups e de carreiras, professor e palestrante. É também cofundador do Slap Law e do Slap Hub, embaixador da B2L de Porto Alegre, membro do Comitê Executivo do Legal Hackers Porto Alegre, membro do coletivo de advogados Nós 8, além de ser head de inovação do Line e Pandolfi Advogados Associados. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Gustavo, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Antes de começar aqui a nossa gravação, você até fez um tour aí pelo seu escritório, cara, e eu achei muito bacana. E é muito legal a gente ver como que agora, no direito, a gente está com a mente tão aberta e pode... O céu, assim, é o limite, né? Porque aí no Slap Law a gente tem aí mesa de reunião para... Inclusive, você mencionou comigo essa sala de reunião. Os seus clientes podem usar quando eles quiserem. Você tem aí um hub verdadeiro mesmo, né? Com startups incubadas. Você tem aí a área do pessoal que trabalha no escritório. Uma pegada totalmente diferente do que a gente vê tradicionalmente aí no mercado jurídico e que não é à toa, né, cara? Assim, não é simplesmente para ficar um escritório bonitinho, um escritório legal. Você está trazendo várias áreas que engajando pessoas de diferentes backgrounds e diferentes cenários para que você consiga cada vez mais agregar valor ao seu cliente, produzir mais conteúdos, enfim. Achei muito legal essa estrutura e realmente remete a primeira coisa que eu queria te perguntar, que é como que você chegou até a inovação e empreendedorismo? Você encontrou a inovação e empreendedorismo, a inovação e empreendedorismo encontraram você, porque para o meio jurídico isso é um pouco incomum, né? Tem muita gente que gosta muito de estudar e de falar sobre inovação e empreendedorismo, mas você, além de gostar de falar, você está colocando em prática e está alcançando resultados muito bons. Como que foi essa trajetória sua até cruzar com a inovação e o empreendedorismo? Boa, Gustavo, meu xará, né? Muito obrigado primeiro pelo papo, pela essa abertura de poder falar um pouquinho sobre a trajetória do escritório, a minha trajetória. Eu sou um super fã de podcast, a gente já vinha conversando sobre isso, e o teu podcast com certeza é um destaque não só para o pessoal do direito, tem outras pessoas de outras áreas que já ouviram alguns episódios, já me comentaram, já vieram falar sobre o teu podcast, sobre a tua pessoa. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Realmente eu estou super honrado, super feliz de estar podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência, da nossa experiência aqui do escritório. Bom, a minha trajetória não é nada linear, né? Eu estudei aqui na Faculdade Federal aqui do Rio Grande do Sul, e ela é uma faculdade que todo mundo que entra ou já é funcionário público, não vou dizer todo mundo, mas 90% das pessoas que entram no vestibular ou já são funcionários públicos, querem alcançar degraus mais altos, então são funcionários de primeiro e segundo grau de tribunais e outros serventuários de justiça e tal, e eles querem virar juízes, promotores. Então tem um direcionamento muito forte para a carreira pública dentro da faculdade. E aí durante a faculdade me faltavam inspirações. Eu fui um aluno medíocre, não achava nada que me encantasse muito no direito, embora eu tivesse alguma coisa dentro de mim que dissesse que era aquela carreira que eu queria seguir. Sempre soube que eu queria advogar, mas aí por algumas coincidências eu fui morar em Londres um tempo. Quando eu voltei mais desconectado ainda da faculdade,
eu não conseguia me encontrar e fui estagiar num escritório grande, em Tosini. Comecei a gostar, mas fui soterrado por uma leva de processos de massa, aqueles super comuns de recuperação de energia elétrica. Uma época sei lá, uma enxurrada de processos desse tipo. Então, ali também eu tive um pequeno desencantamento com a advocacia e recebi um convite para trabalhar no Tribunal de Justiça como estagiário na época, e o pessoal do escritório me recomendou: vai para lá porque tu vai aprender muito, vai ser muito importante para a tua carreira jurídica. Acabei ficando no tribunal, foi uma super oportunidade, fui crescendo depois de estagiário, virei secretário de gabinete, depois virei assessor de desembargador, e ali eu aprendi muito, mas eu sempre gostava das disputas empresariais, sempre me chamava a atenção a questão da disputa, mas muito mais pela curiosidade da empresa do que realmente da própria disputa. Então, eu comecei muito a olhar o que acontecia dentro desse ambiente empresarial, mas naquele comodismo, né, e o risco de sair do tribunal, porque na época eu ganhava bem, tinha já subido muito rápido ali dentro da carreira pública como assessor, desembargador. Eu tinha um receio, tinha risco, tinha medo de sair, até por questões financeiras, e fui empurrando, assim. Então, nos últimos anos, eu fiquei 7 anos no Tribunal de Justiça, nos últimos 2 anos eu já estava muito focado em pensar o que eu ia fazer depois. E nisso, um grupo de médicos, amigos meus, veio me pedir uma... Desculpa só te interromper, claro, Gustavo. Por que você já tinha na cabeça de que você já... Por que você já estava querendo sair? Você já tinha isso na sua cabeça? Eu tinha... Cara, eu queria o dinamismo dos negócios. Eu sempre gostei de negócios, eu sempre achei que o negócio é o que cria valor, que os empresários que tomam risco acabam gerando valor para a sociedade, e é ali que eu tinha que estar. Eu só não tinha me encontrado como ser alguém relevante, um agente, não vou dizer relevante, não que eu seja relevante até hoje, mas eu queria participar daquilo ali. Eu via alguns amigos advogando, mas eu também não via neles essa atuação. Assim, eu via muitos advogados de contencioso, isso eu estou falando de 10 anos atrás. A advocacia de empresarial, ela também era muito focada no contencioso, né? Claro que tem as boutiques, sempre tiveram as boutiques empresariais e tal, mas normalmente isso ficava dentro de algumas áreas dos escritórios maiores também. Então eu não me identificava muito, mas eu sabia, tinha alguma coisa que me dizia que era na iniciativa privada que eu tinha que estar. Eu sempre pensei na iniciativa privada. Eu acabei no setor público por algumas oportunidades que passaram e eu agarrei, e foi super bom porque eu tive essa ascensão. Então, eu era jovem, eu já era assessor de um desembargador, que era uma pessoa que ia muito a fundo nas questões, então forçava a gente a estudar bastante. Foi ali que talvez eu tenha sentido mais responsabilidade do que eu estava fazendo como profissional. Então, eu estava decidindo a vida de pessoas ali, junto com o desembargador, óbvio, ele que assinava, mas a gente fazia todo o assessoramento, então eu tinha uma responsabilidade, isso me fez estudar mais, e eu tinha certeza mas eu tinha certeza que ali eu não ia ficar muito tempo, eu não tinha essa paixão pelo poder público. E aí com essa startup, esses amigos médicos que vieram falar comigo, eles chegaram, olha, a gente tem que estruturar juridicamente essa startup, ela trata com dados de pacientes e tal, a gente é médico, a gente precisa de uma ajuda. E na época eu nem sabia muito o que era startup. E aí eu fui na Saraiva, numa dessas livrarias, e comprei todos os livros que tinham, que falavam sobre inovação, startup, design, branding. Cara, comprei um monte de livro. E ali, sim, acho que ali foi um marco, isso foi 2007, se eu não me engano, 2009, acho que 2009. Eu comprei vários livros, cara, eu estava olhando esses tempos, desde o Business Model Canvas, né, o Business Model Generation, que é o do Canvas, até o Design Thinking do Tim Brown. Cara, livros que são o Lean Startup. Nessa época eu fui lá e comprei todos os livros. Ali eu realmente olhei e disse, cara, é nesse meio que eu quero estar. Então, talvez essa startup eu acho que foi a semente que trouxe toda essa vontade de sair do mundo jurídico mesmo, do mundo mais quadrado, do contencioso. Não que a gente não faça também, eventualmente, o contencioso, mas realmente ter esse viés sempre, né? Canalizar a vida sempre olhando todos os insights que vêm, eu tento canalizar pensando na tecnologia, na inovação e na modernização da entrega jurídica. Entendi. E aí, depois que você teve esse contato com a startup, aí você realmente já saiu do Poder Judiciário e já montou o escritório? Como que foi esse caminho?
Não. Eu falei, não é nada, a minha vida não é nada linear, né? E isso é legal, porque assim, eu sempre pergunto isso, mas já sabendo a resposta, porque 99% das pessoas que participam do podcast, eu provoco dessa forma e falo assim, meu sonho era que tivesse sido assim, essa coisa linear e sair do ponto A para chegar no ponto B, né? A gente dá muita volta até conseguir um local que a gente consiga se identificar e alinhar o nosso propósito, né? Exatamente, não. É engraçado porque no meu caso foi realmente completamente não linear e hoje olhando para trás, claro que algumas vezes eu olho e me comparo, e isso é normal, o ser humano sempre se compara, eu olho para alguns amigos e penso, pô, talvez se eu tivesse sido linear desde o início, eu estaria no lugar X, sei lá, eu estaria X mais 10, enfim. Mas aí, nessa linearidade, possivelmente, e aí pensando bem em startup, a linearidade ela é contínua, um crescimento contínuo e tal, mas é essa mudança, essa falta de linearidade que pode te dar esse crescimento desproporcional, né? Que no caso é positivo, Exatamente. mas desproporcional. Então, no meu caso, cara, aí eu saí do tribunal, então eu estava no tribunal e aí eu fui fazer uma visita para um amigo da minha mãe, que era um advogado super conhecido aqui em Porto Alegre, mas que eu não conhecia. Então, eu sabia de nome, aquela história de nome. Um dia eu falei, mãe, eu quero conhecer lá o Danilo, que é um grande advogado, um dos maiores escritórios aqui de contencioso de Porto Alegre. E ela disse, não, claro, eu falo lá com ele e tal. E aí ele me recebeu e eu fui lá pedir uma mentoria. E até é engraçado, na época eu nem tinha noção que era isso que eu estava buscando, mas eu queria uma mentoria, eu queria saber o que fazer. E contei para ele o que eu estava fazendo e ele disse, Gustavo, eu não te pedi teu currículo, mas eu já, pelo que eu falei contigo aqui, eu vou fazer uma pausa na nossa conversa e eu não quero que tu te sinta constrangido, mas eu vou chamar a menina do RH aqui porque tu vai fazer uma prova para entrar aqui no escritório. Se tu não quiser vir, não tem problema nenhum, mas eu gostaria que tu fizesse a prova porque eu acho que tu teria todo o fit aqui para trabalhar com a gente. E aí eu achei isso estranho, assim, fiquei meio com medo, afinal de contas eu nunca tinha advogado, né? E aí ela entrou, se apresentou, disse como é que era o processo seletivo. Ele falou, olha, eu embora conheça tua mãe há bastante tempo e tal, eu não vou ajudar em nada, eu não vou participar em nenhum processo seletivo, zero, porque aqui a gente tem uma regra, eu nem sou quem cuida mais dessa parte e tal, eu já fiz a recomendação aqui pro RH, eles vão entrar em contato contigo. E aí seguimos a conversa e ele disse, Gustavo, tu tem que sair do tribunal porque tu tá realmente querendo fazer diferente, tu precisa sair, mas eu entendo a tua posição, esse conforto, né, tu tá recém-casado, tem casa, então tu tem toda essa responsabilidade financeira também, eu entendo, porque aqui tu vai ganhar menos. E foi um ponto, porque todo mundo sabe que aqui no Tribunal de Justiça as pessoas ganham bem e tal, os servidores que não são concursados, né, que são caras em comissão. E aí apareceu ele me comentou disso e disse, olha, vais ganhar menos aqui se tu quiser trabalhar e acho que em qualquer escritório vão te pagar menos porque tu não tem a experiência da advocacia. Bom, eu saí de lá feliz porque eu ia entrar num processo seletivo, mas super triste porque eu já vi que eu não tinha esse potencial que eu acreditava, porque bem ou mal a gente acredita que sempre vai ser super bem recebido e tal. Uhum. E ele foi super amigo, me deu várias dicas, mas me abriu os olhos. Então eu saí dali dizendo, bom, eu vou fazer essa prova, vou ver o que acontece, mas agora sim eu saí de lá com a certeza que eu queria sair do tribunal, fosse para ali ou não, porque eu fui buscar uma mentoria, não era necessariamente uma vaga de emprego. Acabei fazendo a seleção lá e foi engraçado porque eu passei na prova e tal, e me chamaram e a negociação de salário eu fui para receber 1/3 menos do que eu ganhava. Putz. E começar, mas pelo menos eu estava entrando numa posição que era legal, porque era um escritório bem focado em contencioso, mas tem uma parte de consultivo, estratégico e um pouco de contencioso. Então foi uma área legal que eu gostaria de estar envolvido com contratos, porque era o meu pedido para ele, já que eu estava 7 anos no tribunal. No contencioso, eu não queria sair para o contencioso do outro lado, né? Então já estava um pouco cansado de contencioso. E aí acabei entrando nessa área, foi super legal, mas eu fiquei uns 3 meses ali e comecei a ver que não era o tipo de cliente, o tipo de contato com o cliente que eu gostava tanto. Porque eu acabava, era um escritório muito grande, muito conceituado, que atende departamentos jurídicos. E mesmo assim, eventualmente vinha um processo de contencioso, coisas complicadas, mas eu não tinha o contato com a pessoa que causou o dano, ou com o cara que fez o contrato, ou o próprio dono da empresa, isso ficava num escalão muito acima. Então
Então eu comecei a ficar intrigado e tinha essa startup que eu já estava ajudando e eu já tinha lido todo esse conteúdo de startups e inovação. Eu cheguei para o escritório e disse para ele, Danilo, eu quero abrir aqui uma área de startups no escritório. E aí ele me olhou e disse, tá, Gustavo, me explica o que é startup, eu sou lá da Endeavor, mas me explica aí de novo, porque eu não estou me lembrando não estou entendendo o que tu quer fazer. E aí eu disse para ele que eu ia fazer uma apresentação, ele me deu carta branca, e aí eu montei um canvas no escritório para abrir o braço para atender startups. E, cara, daí nisso eu fui cada vez sendo desafiado, então ele me propôs apresentar para os sócios, eu fui me desafiando, fui estudando e apresentei para eles. Eles disseram, bom, tem carta branca, pega um advogado aqui, júnior de cada área junto contigo aí, ou né, sênior, mas não vai ser os advogados tops do escritório, monta um time e, cara, vai atrás de startup. E aí foi o que eu fiz, fiz algumas buscas em Endeavor, inclusive encontrei um dos nossos clientes que hoje, depois de 10 anos, virou nosso cliente de escritório aqui, é uma fintech muito grande, hoje passa por algumas dificuldades. E na verdade, a primeira recuperação judicial de uma fintech do Brasil é nossa aqui, e essa empresa que eu conheci há 10 anos. Eles acabaram não entrando lá naquele escritório naquela época, porque o escritório não conseguia absorver startups. Então foi um ponto, lá atrás eu já entendi que um braço de startup dentro de um escritório tradicional grande, ele tem muitas dificuldades. Por que você acha que o escritório não estava conseguindo absorver essas startups? Cara, o ambiente startup normalmente é o caos, né? A gente brinca, a gente tem uma frase aqui no escritório que a gente roubou no escritório americano que diz, trazendo ordem para o caos. Na verdade, o startupeiro, se ele estiver muito preocupado com o direito no começo, ele vai deixar de crescer, ele não vai conseguir se organizar para botar o produto na rua, fazer o MVP, pivotar quantas vezes precisar pivotar, se ele estiver toda hora preocupado com o seu contrato, com termos de uso, com LGPD, com contrato de trabalho e todos os outros. Então, o primeiro ponto é isso, ele não tem essa preocupação muito presente. Assim, o startupeiro, tu tem que trazer ele para o teu lado, tem que convencer ele que é um ganho para ele, de longo prazo, ter um advogado do lado. Então, um processo de convencimento um pouquinho diferente de um escritório grande, estruturado, que é procurado pelos seus clientes por uma defesa administrativa tributária, por uma ação judicial grande ou por uma carteira de massa. Então, essas empresas maiores, elas têm a consciência perfeita por que elas precisam do advogado. E elas vão trocando conforme o preço, o valor, a entrega, a performance, mas eles sabem dessa dificuldade. Então, o startupeiro é um pouquinho diferente, ele normalmente não vê essa dificuldade até ter um pequeno problema ou precisar de um escritório para um investimento, para o capital. O segundo ponto é que eles não têm grana, né? O startupeiro, de regra, ele não tem dinheiro, porque ele está investindo tudo que ele tem no produto, botar na rua. E se ele estudou bem aquelas ideias de Lean Startup, né, que é startup enxuta, ele tem que segurar os custos o máximo possível para testar quantas vezes ele puder o produto, o serviço, para quando tiver uma robustez interessante, aí sim ele passa a estruturar a empresa. Então, o fluxo de trabalho é diferente, as pessoas, a forma de atendimento é diferente. Então, o escritório, por mais que lá tivesse o Gustavo, que era já um entusiasta de tecnologia e startup, era um escritório grande, era robusto, a hora técnica, mesmo a hora técnica do Gustavo, que não era um dos grandes advogados do escritório, ela era alta. Então, para eu conseguir viabilizar um atendimento para uma startup, eu teria que dar muitos descontos e mesmo assim pode ficar caro para uma startup, né? Então, tem todo... cara, a inovação dentro de uma estrutura mais tradicional, ela é mais burocrática. Então, a forma de pagamento não tem flexibilidade, a forma de atendimento... Pô, o startupeiro quer falar contigo pelo WhatsApp qualquer hora do dia, Ontem eu falei com um empreendedor, o cara me ligou pelo WhatsApp 15 para meia-noite. E aí eu não atendi e ele disse, desculpa aí, foi sem querer. Mas não, eu acho até que não era sem querer. Então, daí ele me ligou hoje às 8 da manhã. Então, é outra dinâmica, né? Uhum. É uma dinâmica que fica difícil encaixar. Não estou dizendo que é impossível, tem vários escritórios grandes que têm áreas de inovação, têm áreas de atendimento startup, mas os profissionais precisam ter outra mentalidade. E um grande ponto aqui é entender que o startupeiro ele tem o mesmo tipo de dificuldade de empresa grande. E esse é um ponto importante. Assim. As pessoas tendem a pensar, não, para atender startup eu posso colocar um advogado muito júnior, que não tem muita consciência, ele vai aprendendo ali, porque as questões são banais, e depois, se a startup cresce, a gente sobe de nível no escritório e tal. Mas, cara, isso é uma percepção equivocada. A startup dá muito trabalho, principalmente porque os negócios, os modelos de negócio, o tipo de interação com a sociedade é muito diferente. Normalmente, a questão é super complexa.
Então, agora vem essa leva, essa onda de LGPD, a adequação para startup é super complexa. É claro que a gente pode pensar em modelos, são empresas menores, mas ainda assim é complexo. A gente tem os modelos de negócio desafiam sempre a lei, né? E quanto mais, vamos usar o termo batido e até às vezes equivocado, quanto mais disruptivo, quanto mais inovador é um modelo de negócio, possivelmente ou ele não tem regulamentação ou ele infringe alguma forma de regulamentação. Então, esses são alguns desafios aqui, colocando assim, de um escritório grande atender startups. Legal. Aí você apresentou lá, formou essa área no escritório e qual que foi o passo seguinte? Cara, o passo seguinte foi atender essa startup, não fechar com 2 startups que eu queria atender, acabamos não chegando a um consenso de preço mesmo, ficou muito caro para eles. E na semana seguinte, a minha esposa, a gente estava num coquetel de escritório, eu estava super feliz, porque eu estava falando desse projeto e a gente ia trazer clientes, ainda que um pouquinho frustrado de não ter conseguido fechar por questão de preço. E aí a minha esposa me liga no meio do coquetel e diz, olha, Gustavo, amor e tal, olha só, pode falar. Eu disse, olha, eu estou no coquetel, é importante? Ela, sim, é muito importante. Eu, puxa vida, a esposa falando é muito importante. Eu já disse pode que eu saber. Ih... Aí eu saí, fui no cantinho, eu falei, e a minha esposa trabalha numa empresa varejista de roupa super famosa, super conhecida, e já tinha ido várias vezes para o exterior, vai muito frequente para o exterior, me ligou e disse, amor, nos convidaram para ir morar na China. Nossa. E aí eu, como assim? Peraí, não entendi. Não estou ouvindo muito bem. Dela assim, me fizeram um convite para ir morar na China. Aí eu pensei, eu disse, tá, e tu disse sim. Aí ela começou a chorar. Disse, eu sabia que tu ia dizer isso, e sim, eu já disse sim pela gente. Que bom que eu te conheço. Ela disse, a gente já decidiu que vai. Exatamente, né? Sabe que em casa é assim, né, cara? E a gente conhece há muito tempo, a gente tá casado há muito tempo, já tá junto há muitos anos, então ela sabia. A gente nunca tinha falado sobre morar na China, então foi engraçado. Ela disse, que bom, ela começou a chorar. Até e tal, porque eu acho que não é um assunto assim muito comum entre os casais. E a gente moraria na China, né? Exatamente, porque não é nenhum destino, por mais que ela fosse bastante, não é um destino provável mesmo para ela, né? E também as pessoas que estavam no escritório da China sempre eram pessoas mais sêniores, mandavam pessoas mais sêniores, então ela foi a primeira de uma geração mais nova, então não era nada provável. E aí elas, bom, eu vou passar aí para te pegar mais tarde e a gente sai para jantar e tal, para conversar. Eu não, tá, beleza, só me diz uma coisa, quando é que a gente vai? Ela falou assim, eu tô vendo a mudança no máximo pro mês que vem ou no outro. Eu, não, aí, bom, uma coisa é tu dizer que o cara vai pra China, eu já ter dito sim. Agora que eu ia mês que vem, cara, aí eu fiquei atônito, óbvio que eu nem sei o que mais eu falei naquele coquetel, fiquei só esperando ela chegar e, cara, a janta foi muito engraçada, a gente só ria na janta, assim. Disse, caraca, nós vamos pra... Tá, e agora? Tipo assim, que próximos passos? Bom, aí eu voltei para falar com o dono do escritório, era uma sexta-feira, na segunda-feira eu voltei e disse, Danilo, não vai me acreditar o que aconteceu. Laura... E eles atendiam a Renner lá, e ele conhecia todos os altos escalão da Renner e tal, que é a empresa que a minha esposa trabalha. E aí eu falei para ele, Danilo, tem uma coisa, cara, a Laura foi convidada para morar na China, ele... Não acredito, Gustavo, que coisa sensacional, porque eu conheço um fulano, Beltrano que tá lá, eu vou te conectar com esse cara e tal. E eu falei, Danilo, mas eu tô saindo do escritório, cara. Não, primeiro que tu não tá saindo, a gente vai dar um jeito, vai ficar plugado, e isso é sensacional. Levantou, foi lá, chamou outro sócio. Ô, Fábio, vem cá, o cara tá indo pra China, cara, vamos pensar em alguma, sabe? Muito que legal, empreendedor. Que legal. O cara... demais, e cara, eu tava tremendo, porque, que já recém-saído, tinha feito uma... E aí ele olhou no meu olho e falou assim, Gustavo, tu é jovem e eu vou dizer uma coisa pra ti que talvez nem tu tivesse te dado conta. Tu é um cara extremamente corajoso e tu assume riscos e eu vou tirar o chapéu pra isso, porque realmente tu é um cara muito corajoso, parabéns. E, cara, eu nunca fiz nada pensando, eu vou ser corajoso, eu vou aceitar. Eu até me acho meio morno, assim, para algumas coisas, sabe? Eu não me acho muito corajoso, nunca fui uma criança daquelas que se atira, faz... E aí aquilo bateu em mim, assim, corajoso, que engraçado. E aí ele me disse, cara, de 90% das pessoas não fariam isso que tu tá fazendo. Tu tá largando aqui as tuas coisas para ir pra China numa posição que tu não sabe que tu vai encontrar, tu vai ficar vinculado à tua esposa, ela vai meio que conduzir e tá tudo bem, tu tá feliz da vida, isso é incrível. Muito e legal. Ali, cara, meio que caiu uma ficha, foi super bom, foi um gás, porque a partir dali, na mudança,
eu tive várias barreiras com meus amigos, isso é engraçado até pontuar. Cara, muita gente foi contra. Dizer, como assim tu vai largar tua carreira por causa da tua mulher? Como assim tu vai pra China? O que tu vai fazer na China? Tu vai comer cachorro? Tu vai fazer o quê? Então, teve todo um lado posterior, mas assim, eu tava tão convicto, eu tava tão feliz. E na primeira ida, para ver como é que era, eles chamam de viagem de ambientação, a gente passou por Dubai, ficou uns dias em Dubai, aí foi pra China. Cara, eu fui tendo um banho de novo mundo. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu não vi a hora de me mudar o quanto antes, sabe? Cara, vamos vender o que dá, vamos nos livrar do que for e vamos conhecer esse mundo aí. Legal, legal demais. E tem muito isso casou também com essa visão, né? As coisas vão depois, é mais fácil você olhar, né, de frente para trás, né, e ver como que isso vai casando pela questão até mesmo do empreendedorismo, né? Porque eu nunca fui à China, mas já conversei com pessoas que foram e a conclusão que elas chegam é assim: a gente sempre tem os Estados Unidos, né, como paradigma do avanço, tecnologia e tudo mais, até você ir para a China e ver o que realmente é você tá na rua e, sei lá, ter as pessoas não usarem dinheiro pra nada. Não existe dinheiro físico, todo mundo tem uma conta no banco. Você quer fazer um pagamento, às vezes, pra um mendigo na rua, o cara tem um QR Code com a conta dele, você vai lá, lê o QR Code e faz a transferência, né? Então, assim, isso é muito legal, que abre realmente, é diferente de você ir para os Estados Unidos, que, claro, tem essa questão do empreendedorismo, do avanço tecnológico, mas somado a isso tem uma questão cultural que é realmente de abrir a cabeça à força, né? Ainda mais você que estava indo para lá sem ter uma coisa específica para fazer, né? Você tinha que se imergir nessa cultura. Mas, dando continuidade então à sua história, vocês foram para a China e aí, chegou lá, como que foi essa experiência? Tu resumiu bastante aqui, claro que olhando agora para trás é mais tranquilo, assim, até fazer as conexões, né? A gente consegue conectar, mas eu realmente fui nesse sentido que tu disseste. E, cara, eu não tinha muito o que fazer, eu já sabia, isso foi bom, assim, eu tenho uma coisa que eu já fui pesquisar como é que eu ia chegar lá, e eu já vi que ia ser um pouco de perrengue trabalhar, que eu ia ter que, como advogado, ou catar os escritórios lá, e o Brasil estava entrando numa crise violenta, os escritórios já não tinham as suas representações realmente presentes lá, então eu já fui me preparando para o cenário que ia me encontrar, sempre pensando no positivo, mas eu já fui me preparando para algumas decisões. Então, uma coisa que eu fiz, todo marido despatriado e tal vai com um pacote de cursos de aula de inglês, de chinês particular e tal, de língua, né? Pode escolher a língua que fale, como eu já falava inglês, eu fui pro chinês. E aí, nessa eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer? Eu sou um cara super agitado, eu vou chegar lá, não conheço ninguém, num país diferente, a Laura vai ficar trabalhando, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar fazendo aula particular com uma professora que eu vou estranhar, porque vai ser em casa. Eu disse, não, eu vou já negociar com a empresa para eu entrar numa universidade lá, para eu fazer chinês que seja dentro de uma aula. E, cara, então eu fui já preparando, porque eu sabia, eu não vou poder trabalhar, então eu preciso pelo menos sair de casa. E aí no Brasil mesmo, eu contratei o semestre e comecei na Universidade de Jiaotong lá, que é uma faculdade bem conhecida no centro de Xangai, e aí eu fui fazer aula de chinês dentro da universidade. Eu sabia que a qualidade do ensino ali ia ser muito diferente, óbvio que a aula particular te dá muito mais velocidade no aprendizado, mas eu não fui para aprender o chinês. O chinês seria uma consequência, e de fato foi uma consequência pequena, porque eu aprendi pouco e já esqueci grande parte. Hoje eu tento lembrar, já não lembro muito. É muito difícil, realmente. Mas eu fui fazer uma imersão. E, cara, quando eu cheguei na faculdade, nesse curso, que eram aulas de manhã e de tarde, e tinha, sei lá, 10, 15, 20 nacionalidades, de tudo que era tipo de idade, eu vi, eu fiz a escolha certa. Então, eu ia para aula de motinho, de bicicleta e tal. Cara, eu dava uma volta a mais para conhecer Xangai. Então, eu fui com essa mentalidade já de, eu vou primeiro 6 meses, eu só vou pensar nessa faculdade aqui, e vou conhecer a cidade, vou conhecer gente, vou fazer essa imersão. E aí, claro, comecei a ter esse contato de olhar na China, assim, de ver que, a primeira coisa que tu chega na China é habilitar o WhatsApp. Tá, não é grande problema. Se tu for para a Rússia, tu vai usar o Telegram. Se for para os Estados Unidos, tu talvez use mais o iMessage do que o WhatsApp mesmo e tal. Então, essas mudanças de rede culturais, assim, não teve problema. Mas quando tu entra no WhatsApp, no chat, e aí os caras dizem, tem que subir um dinheiro ali, porque tudo tu paga pelo chat e tal. Tu
começa a entender que tá diferente, sabe? Aí tu começa a olhar, pô, toda feirinha, toda vendinha paga o seu chat ou com o Alipay, né? A gente fala muito pouco do Alipay, que é o braço do Alibaba de pagamentos, que hoje é a maior financeira do mundo, que chama Ant, de formiga. Ant Payments é o grupo financeiro que mais investe em fintechs do mundo. E a gente fala pouco, mas o Alipay é tão forte quanto, e ele é mais para compras. É como se fosse o nosso PagSeguro, assim. Mas ele também tem na carteira, tu também pode pagar com o QR Code, ele só não tem tanto a parte do chat de conversa, assim, mas é tão forte quanto. Então, todos os lugares lá tu chega, tem o QR Code na porta para tu pagar e tal. E aí ali começou uma imersão, porque a China, como tu falou, os Estados Unidos, a gente sabe da inovação, a gente conhece o que está acontecendo, a gente admira muito os Estados Unidos, também porque a gente conhece. E isso é engraçado, porque os Estados Unidos, cara, tu pode nunca ter ido para Nova York, mas se tu chegar em Nova York, tu vai ter a sensação certeira de que tu já esteve lá. Uhum. Tu caminha por Nova York, ou tu caminha por Londres, Paris, sei lá, todas essas cidades. A gente viu, né? A gente vive o cinema, ele faz muito isso de aproximar. E aí, o cheiro é diferente, é igual, sabe? O cheiro não é diferente. Na China é tudo diferente. A gente vê pouco filme chinês, a gente não sabe o cheiro que tem da China, a gente não sabe como é que é o contato com um chinês que não fala. A gente sabe como é que um inglês, um americano, fala o português com sotaque, né? A gente até brinca, aquela história da laranja na boca e tal. A gente não sabe como é que um chinês, como é que tu faz para falar com um chinês se tu não fala a língua dele, ele não fala a tua. Então, tudo é muito diferente. E eu fui aberto para isso, cara. Então, talvez aí também mais um ponto dessa imersão. Eu comecei, cara, eu fui em todas as feiras, porque na China tem muita feira de venda, né? Essas feiras de negócio. Eu comecei de tarde, eu não tinha aula, eu me enfiava numa daquelas feiras, aqueles pavilhões enormes de importação e exportação. Alguns não deixavam entrar, porque tinha que ter uma empresa. E, cara, eu fui fuçando assim. Aí comecei a dar aula de português para os chineses. Então, coisa que nada a ver, né? Eu dava aula em inglês, de português para chineses. Então, numa empresa. Então, cara, eu fui acumulando esses insights, assim. Acho que ao longo daí foram 3 anos. A ideia era ficar 2 anos, a gente postergou para 3. E nesse tempo aí eu empreendi, tentei mandar equipamento para o Brasil de academia, de crossfit, que eu treino crossfit, lá treinava bastante, tentei mandar algumas coisas, tentei trazer coisa da China, mandar coisa do Brasil para a China, principalmente café. Tentei umas 2, 3 vezes com os amigos mineiros, né? O café de vocês é sensacional e lá na China, isso é uma coisa impressionante, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas o café brasileiro é a base, né? A goma arábica lá. Goma não, é arábica. E não... Cara, ele não é valorizado como café puro, ele é só pro blend, né? Então... A gente tem essa fama do café, mas até então, né, o café que a gente exportava e tal, o café de baixa qualidade, né? Então, exato. Agora que a gente tá voltando com esse movimento de ter, né, os pequenos produtores e tudo mais, com café de qualidade, né, os cafés especiais que a gente chama, porque até então aquela torra escura, o café mais super amargo, que no meio daquilo ali a gente nem sabe o que tem, por isso é que a gente era visto lá fora como um café, um dos maiores, né, ou o maior exportador de café, mas um café de baixa qualidade, né? Exatamente. Não, e a minha curiosidade aí, nesse ponto, eu comecei a focar em alguns mercados para entender. Então, eu ia nessas roasters de café, né? Lá tem as cafeterias que torram café. E, cara, eu comecei a ver que tinha os sacos dos cafés brasileiros. E aí eu olhava no cardápio, nunca tinha o café brasileiro. Blend colombiano, melhor do mundo. Blend de Nicarágua, melhor do mundo. Blend... Cara, mas os sacos aqui, sacos e sacos do brasileiro. Então... E aí, essas curiosidades, eu comecei a ir nas feiras e via, cara, o Brasil não vende a marca. O Brasil vende a commodity. Isso é foda. É igual o cacau, né, cara? A mesma coisa. Exatamente. O suco de laranja. Cara, tudo que a gente vende é muito commodity. E aí eu ia nas feiras de brasileiro, fugindo totalmente do direito e inovação aqui, né? Mas eu ia nas feiras mundiais. É isso aí, cara. Porra. Eu ia nas feiras, cara, e aí tinha setores, assim, que, setor da Embaixada Brasileira, setor da Embaixada não sei o quê. E aí, cara, setor da Embaixada Brasileira tinha meia dúzia de produtos que a gente não investia muita coisa e que os donos das empresas não estavam lá. Eles usavam essa missão paga pela Embaixada para fazer turismo. E aí levavam meia dúzia de um açaí ruim lá, o rótulo nem estava em inglês e tal. Então a gente tem um pouco, cara, é engraçado isso, a gente tem um potencial gigante, mas nem a gente acredita muito. Então, o brasileiro, isso que tu disse, o café brasileiro, ele é a base de todo o café mundial de qualidade, né? A gente produz muito, mas a gente não embala e vende como marca, a gente não faz isso e não faz em termos de país.
E eu ia bastante na embaixada, eu era o típico desocupado, né, cara? Eu ia coletando insight. Então eu fiquei amigo dos caras na embaixada, e fui na parte comercial da embaixada brasileira, conversava com o cara que era o head do Banco do Brasil lá, porque o meu sogro conhecia, todo mundo que dizia, cara, vai falar com o fulano, eu ia falar com o fulano, e o fulano me apresentava o Beltrano. Conheci o cara, o CEO da Vale Ásia, é um brasileiro, ficou super nosso amigo, fazia um monte de churrasco com as caras. Então, assim, cara, eu fui fuçando e ficando amigo de todo mundo que dava, conversando com todo mundo. E esse cara da embaixada me disse, cara, os brasileiros não querem vir pra cá. Tu pede por uma, sei lá, café Iguaçu, sei lá, nem sei se Iguaçu é brasileiro, mas eu digo, ó, tem passagem paga, tem stand aqui, tu tem que mandar, tu tem que fazer um material de divulgação interessante, tu tem que fazer os materiais de exportação e tu vem expor aqui para ver que fim dá. Se os brasileiros não vêm, as empresas do Brasil têm muita perspectiva de que o Brasil vende sozinho. Então, a própria Rotenberg lá, que é a fundadora da Endeavor, ela diz, cara, o brasileiro, Linda Rotenberg, acho que é, ela fala, o brasileiro tem um cacoete de pensar só no Brasil. Quando o Brasil está bombando, as empresas bombam. Quando o Brasil está em crise, as empresas se encolhem e esperam a próxima onda de otimismo. Então, ao contrário dos outros países menores, e ela é a Argentina, cara, país pequeno nasce tendo que vender para fora. A Europa toda foi assim, por isso que tem um bloco. Israel é assim. Enfim, a Argentina, o Uruguai, eles são países que a empresa nasce sabendo que ela precisa exportar. Então, ela já nasce pensando em site bilíngue, em mapa de importação e exportação. O brasileiro não faz isso. E lá era nítido ver isso. E também o governo não tem um plano de longo prazo, né? Então o brasileiro, a embaixada brasileira, o que ela vende muito, e isso era uma crítica daí das empresas, pelo outro lado, dizendo, cara, o Brasil só gosta de vender Embraer, porque a Embraer é um selo legal, né? Os caras vendem avião e tal. É a única empresa que o Brasil faz lobby para entrar nos outros mercados. Uhum. Então tem essa disputa. Mas, cara, eu fui fazendo esse tipo de coisa, sem me estender muito nesse ponto, mas eu fui fazendo esse tipo de coisa, eu fui fuçando, eu ia... Cara, começou a onda de bicicleta. Eu ia em todas as feiras de bicicleta para entender se fazia sentido mandar bicicleta pro Brasil e tal. E nisso o tempo ia indo, eu ia ganhando insights e repertório, e conhecendo gente diferente. E você chegou a ver alguma coisa do mercado jurídico lá da China ou não? É uma coisa muito, pela dificuldade, pela diferença, é uma coisa impraticável, assim? Boa, isso é um gancho bom. Cara, quando eu saí daqui, eu fiz essa imersão ali pré-China de um mês, e eu vi que tinham 2 ou 3 escritórios grandes brasileiros lá. Quando chegou lá, eu já tinha mandado e-mail e tal, e vi que os caras tinham encolhido totalmente, e eles não estavam operando, que era o Noronha, que é um escritório que tem tudo que é lugar do mundo, mas é engraçado porque tu vai no escritório, não tem, mas não tem, assim, é uma coisa estranha. E o Felsberg, que é um escritório bem grande também, né? Eu acho que até é de Minas Gerais, não sei. Também tinham sede lá, mas não tinham mais. Eu disse, putz, se eu não consigo chegar nesses caras, com quem é que eu vou trabalhar, sabe? Pô, eu podia fazer um estágio gratuito, óbvio, com esses caras, porque eu não vou ter visto, enfim, nem me interessa. Não achei os caras. Comecei a dar uma olhada para o escritório internacional, alguma coisa, e vi que não ia ser por ali que eu ia conseguir. Então eu peguei e desliguei. Cara, eu desliguei a chave do direito. Entendi. E aí peguei, entrei no avião, cara, agora esquece o direito. E ficou um ponto. O escritório, o Andrade Maia, que é parecido com o teu, Andrade Miranda, eles disseram, Gustavo, vamos fazer o seguinte, tu não sabe se tu vai gostar, quanto tempo tu vai ficar, que tipo de pessoa tu vai conhecer lá, que tipo de negócio pode acontecer, então nós vamos fazer o seguinte, tu vai seguir nosso advogado sem remuneração, então a gente não tem responsabilidade contigo, tu também não tem responsabilidade com a gente segue conectado, se aparecer uma oportunidade lá, se tiver alguma coisa que tu queira, que tu acha interessante trazer, tu traz, se não, a gente mantém assim, a gente segue com alguém nosso de confiança lá, olhando nossos e-mails e tal, a gente sabe que se aparecer algum tipo de negócio, tu tá lá, então a gente mantém assim. E, cara, foi isso que eu fiz, beleza, eu vou olhar o e-mail uma vez por dia aqui, se não entrar nada, vou prospectando, se aparecer algum negócio, alguma coisa pro escritório, eu levo, mas ficamos num acordo assim, quando eu voltasse, eu teria as portas abertas, foi mais ou menos um acordo bom pros dois lados. Mas, cara, quando eu entrei no avião, eu vi que as coisas não é assim, o Gustavo brasileiro, por mais que eu conhecesse toda a comunidade brasileira, conheci muita gente de comunidade internacional, de CEOs de empresa, tudo, porque eu tinha esse tempo, essa vontade de conhecer gente, não é assim fazer negócio com a China, sabe? O escritório brasileiro lá, ele tá lá só com uma bandeira. Quando tem alguma coisa, ele tem que contratar um escritório chinês. Uhum. Porque o documento é em chinês, porque tem os macetes chineses e tal. Tanto que empresas grandes brasileiras lá não contratam advogados brasileiros. Porque eles são só um subcontratante, né? Eles só contratam um outro. Então, as grandes empresas brasileiras começaram a contratar escritórios grandes americanos
que estão lá há 40 anos. Então, já conhece o macete da China, já conhece a questão da contrafação, das cópias, conhece como é que funcionam os tratados de comércio internacional, conhece que tipo de cláusula em chinês não pode passar. Então, eu vi que a complexidade não era assim, o Gustavo brasileiro chegou aqui, vai começar a fazer negócio, então eu meio que desliguei a chave. Então, e cara, fiquei 2 anos fazendo tudo, menos olhando para o direito, já para ser bem direto ao ponto, assim. E aí tem o 3º ano. Mas você, nesse tempo, como você já tinha aí, né, essa perspectiva de retornar, você já pensava em retornar aqui para mexer com alguma coisa relacionada ao direito ou não? Você tinha desencanado e falou, cara, quando eu voltar eu vou me aventurar para um outro lado? Nesses 2 anos, cara, eu fiquei fazendo muita coisa, né, negócios e tal, e eu via que era nesse meio de negócio que eu queria estar. Então, mas eu não tinha uma perspectiva, até porque quando tu mora fora, a perspectiva de voltar, claro, a gente sempre tinha, porque a China é longe, porque o contrato lá ele tem prazo determinado, então, em tese, a gente poderia estender para 3 anos, mas acabou. Quando chegou perto dos 2 anos, a gente, vamos voltar com 3, que a gente quer ter filho e tal, então tá, daqui a gente vai voltar. E antes eu não tinha essa perspectiva da volta, então eu nem me preocupava. Cara, se eu voltar daqui a pouco, vai que daqui a pouco aparece uma oportunidade, uma empresa legal aqui, de começar a comprar e vender para a China, ou daqui a pouco a gente falava muito, sei lá, se a Laura recebesse uma proposta para ir trabalhar numa empresa chinesa grande, talvez a gente ficasse, então eu não tinha perspectiva da volta. Ah, tá. E aí, como não tinha perspectiva da volta, um advogado brasileiro que está pelo mundo, ele não tem o valor de um expatriado, né? Eu tenho uns amigos que são advogados no Brasil, numa banca grande, daí vão fazer aquele, tipo um secondment, né, em alguma empresa nos Estados Unidos, aí começam a fazer uma parceria com o escritório americano, acabam ficando lá para sempre, e aí com o status mesmo de advogado. Muito difícil um advogado brasileiro, que nem eu era na época, ser contratado por um escritório grande para ficar em alguma operação internacional, né? Então não era muito uma realidade para mim. E aí eu comecei, cara, quando fechou 2 anos, bom, a gente vai voltar com 3, agora estendemos esse ano a mais, a gente queria muito, estava sendo muito legal, a gente estava viajando pelo mundo todo, isso era legal de contar. Cara, minha mulher ia viagem de trabalho para tal lugar, eu ia lá, me organizava com minhas agendas, eu sempre estava fazendo bico de alguma coisa, trabalhando em alguma coisa, ajudando alguém em algum projeto, mas eu sempre dava um jeito de ir. Então ela, vamos para Hong Kong, eu ia junto, ela ficava lá, eu ia numa feira. Ela ia, não sei aonde, eu me enfiava. Na Índia eu fui 2 vezes, me enfiei pelas cidades, lá para andar pelas cidades, para conhecer. Sempre procurava alguma empresa, uma startup, algum ecossistema de inovação, procurava as coisas. Então eu estava sempre meio que fuçando. E aí quando chegou no 2º ano, renovamos, eu meio que caiu a ficha. Cara, agora eu vou voltar para o Brasil. O que eu vou fazer? Bom, eu gosto de negócio, mas cara, esse negócio de atender startup, de gostar de startup, eu gosto muito, eu gosto da multiplicidade de negócios. Eu não sou um cara de execução, de sentar, se tu me der uma tarefa para fazer para amanhã, um contrato e tal, eu vou fazer, sou super chato com qualidade, vou fazer super bem, mas se eu tiver que fazer todos os dias isso, eu não vou dar certo, eu gosto desse dinamismo, gosto de falar com pessoas e tal. Então cara, como é que eu vou ter uma própria startup do zero aqui, ser o cara que executa? Isso eu fiz lá numa das empresas que eu abri lá, que era de comida congelada, eu fiz do 0 ao 10. Eu só não cozinhava, que quem fazia era a minha sócia, que fazia toda a parte da cozinha. Mas, cara, eu fiz o logo, eu mesmo baixei o Illustrator, aprendi a fazer, fui lá e fiz o logo. Aí eu fiz os cardápios, eu fiz não sei o que, fazia a entrega, a compra. Então eu fui, mas eu vi que eu não gostava desse dia a dia de empresa. Eu disse, bom, cara, eu vou voltar para o Brasil, eu vou advogar para startup, porque eu não quero aquele formato antigo de estar, esperar um tempo, né, naquela carreira linear dentro de um escritório grande, mas eu quero fazer diferença. Como é que eu faço? E aí a pergunta que tu fez lá, ficou de um tempo atrás, como é que eu comecei a olhar para o mercado chinês? Cara, eu virei a chave da inovação pura e simples, empreendedorismo, empresas, eu comecei a virar, cara, onde é que tem a conexão com o direito? E aí eu comecei a buscar informação, buscar insight, comecei a ver que Singapura estava começando a ter uns eventos na China para falar de Singapura, para trazer estrelas do mercado chinês para Singapura, escritórios para lá, legal techs. E aí, cara, eu pensei, tecnologia, inovação, isso aqui talvez me dê um diferencial para eu voltar. Eu tenho certo tempo, porque quando a gente mora fora, por mais que a gente tivesse muitos amigos e tal, acaba que sobra mais tempo, porque no dia a dia aqui a gente tem família, a gente tem outras coisas que tomam tempo. Acabava que lá eu tinha essa liberdade, aí sim eu comecei a estudar. E, cara, eu pensei assim, vai me dar o mesmo trabalho eu estudar os mercados internacionais do que estudar o que está acontecendo no Brasil. Se eu estudar o que está acontecendo no Brasil, eu vou voltar para lá e não vou ter muitos insights diferentes do que já tem. Então, cara, eu vou olhar para a Ásia, Europa e Estados Unidos. E aí eu comecei a fuçar em direito e tecnologia.
direito e inovação daí aplicado, né? Que é, cara, como é que o blockchain opera no direito, quais são os desafios do blockchain no direito, mas comecei a ver, cara, como é que tu aplica, como é que está sendo a advocacia do novo mundo, assim, como é que é essa comoditização que já estava acontecendo, que já vem acontecendo, quais são esses movimentos, quem são as empresas. Aí comecei a fuçar, comecei a achar as Alternative Legal Service Providers, né, que são as empresas que prestam serviço jurídico, e comecei a mergulhar nesse mundo, cara. Então, e só para contextualizar, isso era que ano? Cara, isso faz 3 anos e meio. Tá. Isso era 2017, por aí, tá. Comecinho. Cara, e aí é engraçado, porque daí eu comecei a fuçar fora e descobri que tinham coisas no Brasil acontecendo. Foi bem no começo do movimento mesmo aqui no Brasil, Exato. né, de law-techs e de inovação no direito e tal. Coincidiu bem, né? Exatamente, cara. O começo da B2L. Foi engraçado que até a história do 2, né, que é do Legal Tech e Law Tech, na época eu já olhava e, cara, tem uns lugares na Ásia que eles usam Legal Tech, nos Estados Unidos e principalmente na Inglaterra eles usam Law Tech, e agora já criaram uma forma de dizer que são coisas diferentes, né? Então um é mais pro estatal, pro jurídico geral, o outro é mais para o braço mesmo de entrega jurídica de serviço, mas isso enfim, floreio. Isso é inventar um negócio para uma coisa que não existia, né? Ó, já que tem duas terminologias, cada um chama de um jeito, vamos criar uma diferença aqui, porque aí a gente assume e usa uma só, né? Exatamente. Eu acho que até tu já falou disso no episódio. E eu vou fazer um jabá aqui. Eu ouço todos os episódios do Direito 4.0. Então, obrigado. Cara, e aí, nesse ponto falta um insight. Eu ouvia muito podcast, sempre ouvi muito. E lá na China eu ouvia mais ainda, porque as distâncias são longas. Quando era no táxi, lá nos Ubers e Didis da vida lá, andava sempre ouvindo podcast. E quando estava trabalhando, enfim, quando estava buscando, sempre ouvindo muito podcast, ouvindo o Tim Ferriss, que é uma super referência, eu adoro o cara, o Joe Rogan também, e outros. Então, cara, eu ouço todos os teus podcasts, parabéns aqui, eu vou fazer um jabá no meio do obrigado. caminho aqui. E não foi combinado, é espontâneo. Zero combinado. Valeu. Tu é uma super referência, e eu pensava, esse era um ponto, né, que a gente conversou já, quando eu voltasse pro Brasil, eu ia fazer um podcast bem feito e tal, sobre direito e tecnologia, de tudo que eu estava vendo. Quando eu cheguei no Brasil, demorei um tempinho até pensar nisso. Quando eu disse, agora é a hora de fazer, eu conheci o 4.0, eu já conhecia o Gabriel Magalhães também, da Free Law, lá do Lawyer to Lawyer. Eu vi, cara, tem 2 players que estão muito na frente, está muito bom o conteúdo deles, ou eu faço alguma coisa diferente, com uma cara mais do institucional, ou, cara, eu sigo ouvindo eles porque me satisfaz tanto quanto. Então, parabéns mesmo, muito legal. Valeu demais, Gustavo. Obrigadão aí, cara. Não, cara, merecido. Vai lá, toca a ficha. O que eu ia te perguntar é assim, antes da gente já entrar então e virar a chave aqui no Brasil, que todo mundo tem essa curiosidade, né? Até mencionei lá atrás, contar pra gente assim, o que é realmente a China, né? O que é o dia a dia da China, dessas questões de inovação mesmo e de tecnologia, como que é uma coisa que pra gente parece tá tão longe e tá há tantos anos à nossa frente, como que é isso lá no dia a dia, por exemplo, assim, eu já vi pessoas comentando que, cara, eu tava lá na China, tava no shopping, aí de repente tô lá comendo, sai um drone pra fazer uma entrega de pizza e deixa lá na varanda do cara e volta normal, e tipo, aquilo ali é o dia a dia, ninguém fica, nossa, tem um drone entregando pizza aqui, aquilo ali é o dia a dia deles que eles já estão acostumados. Como que é, o que é esse avanço tecnológico mesmo para eles, que pra gente, assim, tá tão distante ainda? Esse é um choque, isso sim é muito chocante de ver a velocidade com que as coisas estão acontecendo na China. Então, só um contexto rápido, assim, a China saiu, cara, de um mercado muito subdesenvolvido, muito grande já, porque a China mesmo na era agrícola antes lá, de todas as crises políticas passadas, sempre foram muito grandes, né? Eles são o país gigantesco, continental, com bilhões de pessoas, né? 1,2 bilhões, 1,4 bilhões, agora eu não me lembro. Então qualquer coisa num mercado desse tamanho dá certo, né? Então tem esse primeiro ponto. Quando eles começaram a se organizar como economia, ele começou a recolher muito tributo, o Estado começou a ficar muito forte. Só que tem um grande ponto, eles não passaram por toda essa história da internet, o começo da internet, né, das linhas de escadas lá em 90 e poucos, desses POS machines, que são as maquininhas de pagamento que a gente tem, então as pessoas do cartão de crédito. O chinês saiu de uma população eminentemente agrícola para cidades com um desenvolvimento rápido, e aí começaram a vir os desafios que a gente
teve, ao longo do tempo, a gente teve o telefone de casa, e depois a gente teve a internet de escada, e a gente teve o desktop, e a gente depois teve o celular. Cara, lá eles saíram do campo para o celular. Então a tecnologia deu um salto ali e tirou muitas barreiras. Então os chineses, eles são os nativos celulares, né? Eles não são nativos digitais. Assim, eles não têm desktop em casa. Grande parte dos chineses não tem. Hoje no Brasil, claro, também não tem. Mas eles não passaram por essa fase da internet que a gente passou, das coisas mais devagar e tal. Eles vivem dentro do telefone. E quando o ambiente é dentro do telefone, livre, ele começa a criar essas soluções que são incríveis. Essa história do pagamento, a China saiu do dinheiro para o celular. Ela não teve a fase do cartão que nem a gente teve. Porque isso demanda a bancarização de 1 bilhão de pessoas que não tinha essa capacidade. Então eles tinham a bancarização, que é abrir a conta, mas quando eles viram que, cara, como é que a gente democratiza a circulação do capital? Não, imagina só de equipamento físico, né? Essas maquininhas de cartão de Exato. crédito. Mas e você espalhar isso num país desse tamanho, o custo disso também, né? Não, exato. E nesse mesmo tempo, o Estado chinês veio ganhando, como começou a ter muita comodização, começou a vender muita coisa, cópia e tal. Cara, é um lado ruim, o China teve muito fake, mas isso gerou muito dinheiro. Então esse dinheiro ficou na mão dos caras que faziam o fake. O que ele começou a fazer? Cara, eu faço falsificado, por que eu não começo a fazer um pouquinho diferente, faço o meu? Por que eu não faço um pouquinho de design? Começaram a mandar os caras se estudar fora. Começaram a trazer gente de fora. Então a China começou a sofisticar com esse capital que ela tinha, que era o desmonta e monta de novo, né? O japonês fez isso lá atrás, pegava um produto europeu, desmontava, remontava e disse, bom, eu posso fazer melhor. Então fazia uma engenharia reversa. O chinês começou a copiar, começou a sobrar dinheiro, eles começaram a investir para eles. E nisso começa a ter um movimento de desenvolvimento social, porque o chinês tem uma mentalidade de trabalhar, né? Eles chamam lá são 9 horas por dia, 6 dias por semana, né? 9 to 6. Então, cara, eles realmente trabalham muito e eles têm um histórico para 50, 60 anos para trás de fome. Então, eles têm uma gana por desenvolver e o estado de bem social deles lá é o estado não atrapalhar na parte econômica, viabilizar um espaço social de crescimento. Então, o chinês, ele tem as ruas boas, ele tem infraestrutura e ele tem uma liberdade de trabalhar muito. E ele consegue, porque tem muita gente, então qualquer quintandinha da esquina, qualquer mercadinho, dá certo. E o chinês fica aberto 24 horas, tem segurança. E isso é uma coisa diferente. O chinês não perde tempo, por exemplo, muito, né? Completamente diferente da gente com briga, com política, com essas coisas. Não, eles estão ali, eles têm uma cultura muito individualista, até por esse estado de fome que eles passaram. E eles têm, cara, eles têm um grande pai lá, que é o Estado, que decide muitas coisas por eles, boas e ruins, mas eles não perdem muito tempo. E, por outro lado, o Estado não interfere tanto na vida privada nesta parte de empreendedorismo, de inovação, de fazer o dinheiro. Então, o Estado não dá nada, isso é uma coisa engraçada, é um Estado politicamente comunista, né? Um Estado que pensa no desenvolvimento da nação, progressista e tudo mais, mas o Estado não dá. Então, se um chinês cair duro no chão ali, com uma perna foi atropelado, sei lá, e não tem nenhum dinheiro para entrar no hospital, ninguém tira ele do chão ali, o Estado não admite ele, não existe um SUS. Existe subsídio, é barato muita coisa para o pessoal mais pobre, mas não existe subsídio, porque tem um estímulo a pessoa crescer, se desenvolver economicamente. Então isso faz, cara, com que a pessoa tenha essa gana por se desenvolver. E por outro lado, o Estado não barra a inovação, até porque eles têm essa meta de ser um país desenvolvido tecnologicamente. Então, o governo ajuda as empresas muito, dá muita liberdade para elas atuarem antes de qualquer proibição. O Alibaba foi assim e todos eles são assim. O que o Estado faz? E aí, já depois, para não ficar falando só eu aqui, o Estado recolhe muito imposto, óbvio, é um Estado muito grande e, como um Estado comunista, os bens de consumo, esse água, luz, gás, são todos do Estado, são empresas do Estado eficientes, né? Claro que são cabis de emprego, como toda empresa pública gigantesca, elas geram muito recurso. E esses recursos voltam para a sociedade, isso é uma coisa interessante. Então, eles voltam como incentivo, como melhoras. Então, tu vê as estradas, as cidades, os metrôs. Pô, eu cheguei em Xangai em 2015, 2014 para 15, eu acho. Cara, quando eu saí de lá, tinham 5 novas linhas de metrô em Xangai. Xangai, em 2000, não tinha nenhuma linha. Em 2017, tinha 17 linhas, cruzando a cidade inteira, sendo que a cidade de Xangai tem 20 milhões de habitantes. É um troço inacreditável, inacreditável. Então, é muito dinheiro vindo do Estado, só que o Estado reinveste. E ele reinveste, uma das formas de reinvestir, isso é legal de pontuar,
é nas empresas privadas. Eles têm os fundos deles de venture capital lá, do Estado, e o Estado chega para as empresas, ou as empresas batem na porta do Estado e dizem, cara, eu quero crescer aqui, eu preciso de capital. O Estado vai lá e dá uma grana. Mas tem os caras brincam lá no mercado, cara, o governo chinês te dá a grana para dizer, olha, tu vai ser a maior do mundo. Eu vou te dar, tu quer 10, eu vou te dar 100 e tu vai crescer. Mas tu vai crescer. Então, é uma perspectiva diferente. É o Estado investindo na tecnologia, investindo nas empresas. E o interessante é que eles fazem, eles pegam e colocam uma cadeirinha no conselho de alguém do governo. Tá, mas aí eles colocam um burocrata? Não. Eles colocam um estudante que estudou em Harvard, no MIT, que eles pegaram quando essa criança estava pequena, começaram a ver nas métricas escolares que a criança se destacava muito, como as Olimpíadas, por exemplo. Pô, o guri tá ganhando todas as Olimpíadas de matemática e tal, o Estado vai lá, bate na porta da família e diz, olha, eu posso pegar esse guri para treinar aqui? Posso eu cuidar da educação deles? Mas é um eu posso, assim, ou é um eu vou cuidar desse? Cara, são os dois. Eu posso porque eles veem como uma possibilidade incrível, porque ser alguém daquele Partido Comunista é uma super satisfação, um sucesso na vida, mas se a gente olha com o nosso viés ocidental aqui, tem um pouco de imposição, né? E aquela história do ovo da galinha. Se tu perguntar para um chinês se ele acha ruim o regime político, ele sempre vai dizer que acha bom. E que a resposta padrão é, não, é super bom, eles cuidam da gente, é só ver, olha o desenvolvimento, a China vai ser maior que os Estados Unidos, isso eles falam direto. E eles dizem, cara, se deixasse a China sem um governo forte, a gente seria um caos, a gente é meio animal, a gente é meio bicho. Então, essa é a resposta padrão. Se tu falares para alguém que estuda e tal, eles vão dizer, claro, isso é uma lavagem cerebral que eles vêm fazendo há tanto tempo, né? A propaganda, exatamente. Então, mas cara, não parece, e aí falando, eu realmente convivi com pessoas de um nível bem superior, assim, pessoas que viajaram o mundo inteiro e voltaram para a China, não parece ser agressivo do jeito que a gente acha que é essa lavagem cerebral, sabe? Essa brainwashing. Entendi. Não parece ser pro dia a dia do chinês. E aí, só para terminar, eles pegam esse cara que se destacou, manda para os Estados Unidos, o cara estuda em todos os lugares, estagia no Google e tal, eles vão lá e dizem, ó, meu velho, que nem o CAPS, acabou tua bolsa aí, acabou a diversão nos Estados Unidos, agora tu vem, tu vai sentar na cadeira do conselho da DJI lá, da DJI, que é a maior empresa de drone da China, e nós vamos botar mais capital lá e tu vai sentar na cadeirinha do conselho. O cara vem feliz da vida, ele está sendo repatriado para sentar numa empresa de inovação e para continuar explorando o mundo, sabe? Então, cara, é meio que um círculo virtuoso ali, interessante desse apoio do Estado e na liberdade, sabe? A liberdade econômica total. Entendi. Beleza, aí você saiu de lá, chegou aqui, viu que o movimento, que estava acontecendo um movimento que era tudo que você esperava e não sabia, né, que poderia existir isso, e começou essa questão de empreendedorismo no direito, de lawtechs, e aí como que você se estruturou? Você voltou para o escritório, você montou seu próprio escritório, como que foi essa jornada? Não, cara, quando eu pensei em voltar, comecei a fazer todos esses movimentos, eu busquei uma mentoria de uma amiga minha aqui do Brasil e disse, olha, eu quero voltar, como é que eu traço um plano? Já comecei, aí na época eu tinha começado a fazer um pós, porque tinham poucos pós online, pouquíssimos, e todos eles exigiam presença em algumas aulas. Eu não conseguia achar nenhum que não exigisse, aí acabei fazendo do Damásio, na época, era um dos primeiros de digital, que foi super legal, conheci até alguns professores interessantes lá, bem referência, o Marcelo Crespo é um deles, professor de direito digital bem relevante no Brasil, aí, hoje em proteção de dados. Comecei a estudar, sabia que eu não ia ter a titulação, porque precisava fazer as provas localmente, mas eu comecei a estudar para também saber o que estava acontecendo no Brasil. E, cara, nesse momento, nesse 1 ano de volta, eu comecei a fuçar e comecei a mandar uns e-mails para as startups, dizendo, olha, eu posso trabalhar aqui para vocês e tal. Eles, mas onde é que tu tá? Vamos marcar uma reunião. Eu moro na China. Não, a gente gosta de trabalhar remoto, não gosta de trabalhar remoto e tal. Então eu tive umas negativas, tive uns ok para algumas pessoas, e aí eu trabalhei de graça, e isso é engraçado. Inclusive um cara que é nosso cliente hoje, uma empresa que é nosso cliente, escritório aqui, numa outra empresa dele lá atrás, eu fiz um trabalho gratuito para ele. Então, na época, porque eu não tinha como e eu queria voltar de alguma forma, me integrar no mercado, eu fiz um plano, então eu comecei a estudar, fiz um planejamento e comecei a fuçar no mercado. E nisso comecei a escrever muito no LinkedIn. E aí me conectei com o Helder Galvão, que é o cara do Nós 8,
um grande amigo meu, me conectei com o Daniel Becker, que já teve no podcast, que é super legal ter o podcast com ele, e o Daniel tinha um blog na época, Lex Machina, e ele disse, cara, começa a escrever pra gente aqui, tu escreve sempre no LinkedIn, começa a escrever, deu, cara, começo, sabia que eu tô na China, cara, comecei a me aproximar exatamente no começo desse movimento, conheci Bruno, conheci todo mundo. Quando eu voltei, e aí é o ponto, quando eu cheguei no Brasil, eu já cheguei no meio do povo, sabe? Eu já estava ali junto, já estava escrevendo, já estava conectado, já tinha dois clientes que eu estava meio engatilhado. Então eu vim preparando essa volta. Massa. E aí, cara, não voltei pro escritório, cheguei lá para falar com eles, falei, olha, não tem muito fit, eu quero trabalhar com startup. O Danilo disse, cara, mas não tem muito dinheiro nesse mercado. Eu falei, Danilão, agradeço assim, 100% toda a oportunidade, mas, cara, eu não me vejo muito aqui, acho que eu quero ser, sei lá, eu quero meio que tomar as rédeas, sabe, do que eu quero fazer, sem ser muito, não tô me iludindo, não é nada disso, mas, cara, eu vivi todo esse tempo no mundo aí, cara, conheci tanta coisa que, pô, eu quero poder dar as diretrizes de algumas coisas. E aí, quando eu tava preparando a minha volta, eu já comecei a escrever alguns posts, tem até um post que eu escrevi, cara, que todo advogado tinha que ser meio subversivo. E esse post no LinkedIn, ele foi muito longe, assim, até parou de marcar visualizações ali, mas chamou a atenção de alguns advogados e uns 2 ou 3 falaram comigo. Eu disse, olha, eu vou voltar para o Brasil, eu não vou falar com entrevista nenhuma, mas vou conversar com vários escritórios. E aí fui conversando com 2 ou 3 escritórios, fiquei bem alinhado com 2, um bem corporativo maior, que o advogado dono me disse, olha, tu vai ser um advogado estratégico aqui, então não vai ser advogado de tecnologia, porque eu acho que tem o perfil de ser um cara líder de time e tal, com toda essa vivência, mas tu não vai trabalhar exclusivamente com startup, nem com empresa de tecnologia. Inclusive, daqui a pouco, se tu precisar, né, tocar um time de contencioso aqui, que seja importante a gente colocar, tu tem que estar disponível, então teu cargo seria advogado estratégico, é bom que tu saiba. E um outro escritório menor, boutique, que era bem focado em startup, canais de distribuição, franquias e tal, que o dono disse, olha, eu tô querendo sair, o escritório está muito azeitado, está muito bom, a gente tem uma régua altíssima aqui, só que falta um cara mais vendedor, que tem esse viés de tecnologia, esse viés de direito digital e tal, tu tem tudo a ver com esse mercado, e tudo a ver com essa vaga. E nisso eu já vinha, cara, no Legal Hackers Porto Alegre, porque isso que eu te disse de preparar a minha volta, isso é um ponto importante, assim, as pessoas acham que vai ser aquela história de ampliar o espaço da sorte, né? O Tim Ferriss fala de increasing the surface of luck. Ouvi hoje o podcast que ele fala isso, acredita? Hoje ele falou isso de novo. Exatamente. Cara, eu ia te recomendar o podcast do Guy Raz lá. Não, eu tava ouvindo, era esse. Eu tava ouvindo cara, esse. Esse cara tem o podcast How I Built This, que é um dos podcasts que eu mais ouço, que é 30 minutos, 40 minutos. Eu acho que quando tu quiser um podcast rápido, tu vai nesse, que é muito bom, do Guy Raz. Ouvi hoje, cara, ele falou justamente isso dos encontros e das coisas inesperadas, né, entre aspas, que aconteceram pelo simples fato de você estar aberto ali e topar determinadas coisas que às vezes você não tá muito afim de fazer, não tá querendo muito fazer, e aí daquilo ali você participa do almoço, do encontro, e aquilo ali gera alguns reflexos que você não conseguiria prever, né? Isso é que aumentar a sua área da sorte, né? Vamos dizer assim, traduzindo toscamente aqui. Exatamente, cara, quase que cheguei a me arrepiar aqui, a gente ouviu juntos e esse, cara, o Guy Raz, esse é um fenômeno, esse cara, ele foi repórter de guerra, né? E aí chegou um momento que ele disse, não dá mais isso, eu não quero mais ser essa linha de repórter e tal. E aí eles estão falando do Ring, né? Que é o empreendedor que fez aquela Doorbell, né? Que é a campainha de coisa que foi adquirida pela Amazon e tal, de vídeo. E aí ele disse que o cara encontrou o Tim Ferriss num restaurante, que tava sozinho, ele foi lá e falou com o cara, qual é a chance, né, de hoje em dia, a gente não faz isso, pô, tem uma pessoa sentada sozinha num restaurante quietinha, tu não vai lá e te apresenta, pergunta se o cara tá sozinho, se ele quer conversar, e talvez ali esteja uma grande oportunidade, né? Então, cara, bateu bem profundo, assim, em mim, essa história de ampliar o espectro da sorte, e eu faço muito isso. Esse exemplo que você deu do Tim Ferriss é mais legal ainda, porque o Tim Ferriss, ele errou o dia, né, de um encontro que ele tinha, então assim, não era pra ele estar ali, acabou estando sozinho, não era pra outra pessoa estar lá também, e os dois se encontraram, e daí surgiram várias outras interações interessantes, muito massa. Sim, o Tim Ferriss investiu, né, ele disse que em 2 rodadas ele investiu na Ring, né, que é essa empresa, acho que é James o nome do cara. Então, exatamente as coincidências da vida, né? Essas conexões. Tem um
cara, não é o tema aqui, mas tem um vídeo, e esse é um ponto legal, cara, durante o meu tempo de China, eu suguei todos os conteúdos que tinham no Brasil sobre empreendedorismo, aquele Day One da Endeavor, que são bem legais as histórias. Tem um do cara, acho que é da Movile, que o cara disse, olha, conexões que movem a vida, e essa é uma frase que eu levo pra minha vida, cara. Cara, ele começa falando o que tem a ver suco de uva com game de celular. Eles criaram lá, ele brinca que desde pequeno ele vendia suco de uva e tal, mas é baseado nas conexões, cara, e de juntando gente, e eu acredito muito nisso. Então, quando eu preparei a minha volta, eu comecei a me conectar com todo mundo, assim. Quando eu cheguei em Porto Alegre, cara, passou 2 meses, teve o Legal Tech lá em São Paulo, né, o Conference lá, o Lotec, o Legal Tech Conference em São Paulo. Da Startse. Da Startse, Eu cheguei em março, e em 2 meses depois tinha um evento. Eu não tinha ainda fechado com nenhum escritório, com ninguém, não estava sentindo. Tava lá também. Acho que todo mundo no nosso meio, naquele evento tava, né? Uhum. Cara, eu cheguei lá, eu conhecia muita gente, e eu tinha um amigo meu que viu que eu tava longe da China um tempão, e ele dizia, Gustavo, só pra eu entender, velho, tu tá 3 anos fora, como é que tu conhece todo esse povo? Eu, cara, conexões que movem a vida, velho. Eu falo com as pessoas, eu interajo, eu pergunto, eu ligo pra saber. E aí eu voltei, né, me conectando, sabe? E foi super importante, porque daí eu vi, cara, realmente, eu tô no caminho certo, eu quero achar eu quero fazer, sabe, acontecer. E mais uma das sortes da vida, a filha de a irmã de um dos nossos sócios aqui, numa viagem em volta ao mundo, parou lá em casa, na China, em Xangai, a gente recebeu ela, e um dia ela é influencer, e ela estava estava estudando, escrevendo um post na sala, e ela usou para apoio um livro meu de direito digital, da Patrícia Peck, que estava lá em casa. Então, né, 2 coisas, né? Eu estava estudando já para voltar, então essa história de que inovação, de que fazer diferente, empreender, não precisa de estudo. Cara, tem que estudar muito, não adianta, né? Qualquer área que tu for na vida, ainda mais hoje que a informação tá aí livre, então tem que estudar e tal. E aí ela olhou o livro e perguntou, Gustavo, meu pai tem um escritório super grande, nada a ver com isso aqui que tu tá escrevendo, pelo visto, eu nem sabia que tinha direito e tal, mas ele investe em startups, ele e os sócios dele, quem sabe tu conhece ele quando chegar no Brasil. E, cara, eu tava nessa, quando eu cheguei no Brasil, ela mandou uma mensagem, tu tem que conhecer meu pai. E nessa, conheci o pai, conheci meus outros sócios, e eles disseram, Gustavo, a gente gostou muito do teu papo, essa história de startup já vem nos chamando a atenção, a gente quer inovar, a gente tem um escritório super grande e tradicional, mas a gente não é que não acredita aqui, pelo contrário, a gente acredita muito aqui, mas a gente está gostando desse mercado de inovação, e tu pode ser o cara para tirar do papel esse sonho que a gente tem aqui, quem sabe a gente faz uma parceria. E, cara, eu tinha 2 propostas, 2 escritórios, eu saí dali e disse, não pode ser essa oportunidade, isso aqui não é possível, sabe? A menina ficou lá em casa, que é nossa amiga, contou pro pai de um escritório que eu nunca tinha visto, é gigante, por lá, mas nunca tinha ouvido falar. Cheguei na reunião, ele apresentou os outros sócios, os caras querem abrir um escritório, gostaram do que eu falei e me disseram para fazer um PowerPoint e apresentar. Cara, uma semana depois eu apresentei, aí teve o Lotec Conference, quando a gente voltou, eles disseram, Gustavo, vamos tocar esse projeto. Então, parece tudo meio solto, assim, mas é aquela história da construção, né? Eu fui, acho que, essas conectando gente, buscando conteúdo, buscando conhecer gente, buscando conhecer o mercado, e aí foi que eu apresentei para eles esse plano de ação. Eles disseram, cara, gostamos, vamos atrás de sede, vamos atrás de montar um escritório e tal. E aí foi engraçado porque não tem nada a ver com startup, né? Eu conquistei os meus sócios com um pequeno PowerPoint que era um décimo do que a gente acabou fazendo juntos, né? Foi só, eu fui a pessoa certa no momento certo que eles estavam esperando encontrar, sabe? Pô, se vier um cara disposto assim, ou, sei lá, surgiu o cara, vamos investir. Eles acabaram comprando a ideia, investindo junto, e aí a gente montou o que era para ser só um escritório de advocacia. Eles acabaram dizendo, Gustavo, tem tanta oportunidade, a gente está envolvido em tantos negócios, porque eu comecei a conversar com eles, mostrar, cara, tem oportunidade aqui, vamos inovar ali. Cara, quem sabe a gente faz um troço maior, a gente faz um hub mesmo, vamos pensar em startups, vamos pensar em investir em startups, vamos pensar em criar startups e ao mesmo tempo a gente cria um escritório de advocacia para atender startups. E aí é que é o começo do Slap. Poxa, muito legal. 2 coisas. Primeiro tem uma frase do Steve Jobs que eu acho muito legal e muito oportuna para isso aqui, eu vou até ler aqui. Ele fala o seguinte: você não consegue ligar os pontos olhando para frente, você só consegue ligá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos se ligarão algum dia no futuro. Você tem que confiar em algo, seu instinto, destino, vida, karma, o que for. Essa abordagem nunca me desapontou e fez toda a diferença na minha vida. Cara, boto muita fé nisso e
É isso com uma ressalva de que não é tipo deixando a vida te levar, não, né? Você, ao tempo todo aí na sua trajetória, mesmo quando você não tinha obrigação nenhuma, tava correndo atrás, tava buscando crescer pessoalmente, buscando novas ideias. Então, assim, se você tá fazendo coisas que às vezes parece que não tem nada a ver, poxa, eu sou um estudante de design, eu fiz direito, mas gosto muito de design e tal, não sei o quê. Uma hora surge legal design, entendeu? Uma hora a área aparece pra você. Nossa, eu adoro programação, adoro mexer com dados e tal. Você tem analista de dados, cientista de dados jurídicos. Então, assim, uma hora as coisas vão se conectar, não por um acaso, né? Porque você buscou e porque você se dedicou. Mas como que foi essa história, então, de ele investiu e agora eles são sócios de vocês? Você tem um escritório de advocacia como sócio do SLAP, como que funciona essa relação? Tá, boa. Não, boa pergunta. Não é um escritório de advocacia sócio, o escritório tradicional tem outros advogados, né, que eram alguns herdeiros, enfim, daquele escritório, que são sócios desse negócio aqui. Então, não é um escritório, são escritórios completamente separados, mas a gente acabou investindo e montando junto o escritório. Então, o investimento é nesse caminho de, cara, ao invés de a gente começar um escritório pequeno e crescendo aos poucos, vamos começar com uma sede maior, vamos fazer uma sede própria aqui, vamos montar o hub, e aí Como a gente tem... cofundadores mais, assim, né? Exatamente, como cofundadores, Tá. mas na atuação, né? Os sócios do SLAP são sócios e atuam no SLAP. Esse é o ponto, assim. Então, a gente teve um suporte financeiro para uma abertura, né, da sede, enfim, para montar todo esse ponto, para criar esse ambiente de inovação, inclusive para receber startups aqui e tal. Então, a gente fez esse investimento inicial maior do que seria o início do escritório. Então, até para, né, talvez algumas pessoas não entendam, o escritório jurídico não pode ter capital externo e sócio de escritório não pode ter mais de uma sociedade, né? Então, são negócios separados. Claro que o hub aqui poderia ser, é um negócio, né? Mas ele acaba tendo, ele é dos mesmos sócios. O hub tem a mesma identidade de sócios do SLAP Law. Então, é isso, não são escritórios sócios de escritórios, porque não pode. Tá. E para quem não faz ideia do que seja um hub jurídico, e vocês aí foram até o primeiro hub jurídico, o primeiro hub de inovação até do Rio Grande do Sul, né, se não me engano. Como que funciona essa dinâmica de ter um hub dentro do meio jurídico? Legal. Quando eu voltei ali da China, ali, eu já estava conectado com o pessoal do Legal Hackers de Porto Alegre aqui, e já estava conversando com o pessoal da B2L. Então a gente tinha duas parcerias, eu já estava como, entre aspas, representante da B2L por aqui, já estava junto com o pessoal do Legal Hackers, a gente tinha aberto o capítulo aqui, então a gente tinha feito alguns eventos, estava fomentando inovação. Então, quando a gente fundou o Hub, a gente vai atuar em 3 verticais aqui, verticais de mentoria e novos negócios, isso no Hub, né? Explicando o que é um Hub. Hub é um ponto de conexão, né? O Hub acho que vem dos hubs aéreos, que são aqueles aeroportos que recebem voo de escala ou conexão para outros voos mais longe. Por exemplo, o aeroporto de Dubai começou assim, era um hub de voos. Então as pessoas param lá, o avião reabastece, enfim, troca de avião e vai de novo. Então é um ponto de conexão. O nosso ponto de conexão aqui do Hub de Inovação Jurídica é esse, é conectar algumas verticais. E aí a gente, quando fundou, né, quando pensou em 3 verticais. A gente foi o primeiro Hub de Inovação Jurídica, né? O Hub de Inovação já tem alguns outros aqui, mas de inovação jurídica a gente acredito que tenha sido o primeiro. Então a gente tem uma vertical de mentoria de negócios, então algumas, e essa parte é pro bono, então algumas legal techs ou alguns empreendedores nos procuram para pensar no negócio, para fazer sparring de ideias, né, que é trazer o modelo de negócio deles e a gente dá palpites, é literalmente isso, então para ajudar a melhorar, então a gente projeta alguns trabalhos, faz algumas conexões para essas pessoas, então o braço de negócio tem de mentoria e tem de novos negócios que a gente, e aí pode ser a gente, os sócios do SLAP Law, o pessoal do Hub, ou quem quer que circunde esse meio, tem alguma ideia de um negócio, nos apresente, a gente ajuda a montar, a estruturar, a gente eventualmente pode investir ou não. Então, esse é o braço de negócio, então mentoria, novos negócios. Tem o braço de educação, que esse foi o mais forte, porque como a gente criou numa onda de crescimento desses conteúdos, desses eventos grandes da própria Starts lá, a gente ia ter o evento em Porto Alegre, que é o Lotec, que a gente estava apoiando junto, um parecido com um evento bem grande. A gente faz muito evento do Legal Hackers, evento da B2L, e a gente começou a fazer muito aqui dentro. E isso chamou a atenção das escolas. Então, a gente é representante da Future Law aqui em Porto Alegre, a gente foi representante
exclusivo da Beats, que é a do Eric, que também já teve no teu no podcast, que é um queridão, nosso parceiro também de negócios. E a gente representa a escola, que é bem grande, de Curitiba, que chama Legal Hub, hoje é nacional também, eles são super grandes, e a gente representa eles aqui. A gente começou a fazer cursos presenciais e aí veio a pandemia. Então, esse braço de educação hoje ele está mais como parceiros e representantes das bandeiras, né, dessas 3 escolas, e a gente já promoveu alguns cursos nossos também, como um curso de programação para advogados, que a gente fez gratuito, teve mais de 100 inscritos, com o Bruno Pazetti, que até é uma pessoa que poderia conversar, se não conversou ainda. Foi um curso de 4 aulas de iniciação em programação para advogados. E gratuito, a gente que bancou aqui, nós e o Bruno. E aí tem a outra vertical, essa é a vertical que também não está muito forte agora, porque tudo presencial está parado, mas a vertical de parcerias. Então, a gente tem a parceria institucional, que é a Legal Hackers, a B2L e outras associações que, porventura, circundem esse meio aqui, e parcerias de negócio. Então, no Hub, tem empresas que querem se plugar aqui, porque como a gente tem o braço de educação, tem o braço de novos negócios, a gente acaba indicando, e é uma questão bem de indicação mesmo do Hub, como um menu de serviços. Tem muita gente que te pergunta, deve te perguntar também, cara, eu preciso fazer um logo, com quem é que eu faço? Bom, eu tenho... Cara, a gente já fez comunicação, por óbvio, com 2 ou 3 designers, tem um que a gente indica. Eu sempre acabo indicando. Então, a ideia é que nesse braço de parcerias a gente possa ter ali tipo, um menu com o pessoal, por exemplo, da Contractor, que a gente já indicou para 2, 3 clientes aqui, e a Dados Legais, da Luísa, a gente já tem indicado para algumas empresas. Então, essa é a ideia, ter um ponto de conexão de empresas que a gente, no Hub, dá um endosso, entre aspas, né? A gente conhece e pode indicar, e aí fomenta, né? Isso facilita para quem está buscando o serviço, e empresas e players de fora que não viriam para Porto Alegre, porque Porto Alegre acaba sendo um eixo mais deslocado, a gente consegue viabilizar essas conexões. E uma pergunta muito importante também é: que horas que você dorme? Fazendo isso tudo, promovendo esse tanto de coisa, realizando tanta coisa, como que você consegue administrar isso tudo acontecendo ao mesmo tempo? Pois é, cara, tem bastante... E com filho, né? Filho em casa. Não, filho em casa, tem 2 anos, João Pedro, e a minha esposa trabalha muito também, é impressionante, mas, cara, eu tenho, isso é um ponto, assim, eu coleto muito insight, falo com muita gente e tal, mas isso é um ponto que eu já escolhi na vida, assim, depois que eu li alguns livros, até o Essencialismo lá do Greg, alguma coisa, não me lembro o sobrenome dele. Cara, a gente precisa escolher algumas coisas na vida, né? Então, eu tenho umas 3, 4 vertentes que são muito importantes, e elas hoje são as principais. Eu acabo deixando algumas mais de lado, mas eu foco nelas. Então, até os insights, cara, tudo que eu leio é sempre pensando ou família, né, esposa, filho e familiares, ou negócio, ou cara, saúde física, assim, para manter uma sanidade. Então, eu gosto de treinar crossfit, gosto de correr e tal. Então, um pouco do meu tempo, que é pouquinho, cada vez menos, mas eu tenho que manter dessa parte. E, cara, ficar muito focado hoje em negócio e família. E aí o tempo, por exemplo, que eu tô com um filho, cara, eu tento desligar o celular, não desligar, mas deixar de lado, e pelo menos um tempo que eu tô com ele, eu tô só com ele, tento, né, cada vez mais difícil com esses celulares, mas, cara, é uma questão de escolha, assim, sabe, eu gostava muito de acompanhar esporte, cara, eu quase não acompanho nem meu time de futebol, são escolhas, a gente tem que realmente escolher aonde tem o foco, porque senão não acontece. E claro, né, eu tenho o suporte dos meus sócios que time, né? Time estão conta sempre muito. aí, e tem o time de advogados e de parceiros aqui, e a galera que trabalha no escritório. A gente tem o marketing, a gente tem design uma designer dentro do escritório, que veio numa conexão, fazendo um parênteses aqui, a gente promoveu por 2 vezes o Global Legal Hackathon, né? Somos os representantes aqui em Porto Alegre, o Slap Hub, do evento, e no último evento a gente teve uma voluntária que trabalhou que nem uma máquina durante os 2 dias com a gente, totalmente voluntária, e aí traduziu uns documentos em inglês, porque o Global Legal Hackathon é competição internacional, os documentos em inglês, e aí a gente não estava achando ali a ficha de julgamento traduzida, ela pegou e disse, não, eu traduzo. Aí eu olhei, pô, legal, obrigado, Lu. Ela traduziu, e daqui a pouco ela disse, eu vou mudar aqui, tá muito feio isso aqui, eu vou mudar aqui um pouquinho, porque eu sou designer também. Opa, mas tu não é estagiária, tu não era estudante de Direito? Não, eu sou estudante de Direito, mas eu sou designer também e tal. Ela trabalhou como voluntária, trabalhou que foi uma maluca nos dias. É designer, estuda Direito?
Cara, ô Lu, acabou o hackathon, a gente falou, eu e a Mari, que tocou comigo, a Mariana Dalblon até, lá o hackathon, fazendo justiça, e o Henrique, meu sócio, e a gente, aparece lá no escritório essa semana que a gente quer conversar contigo. E aí hoje ela tá aqui, ela é nossa estagiária de Direito, mas ela tem uma bagagem de design, ela já acho que fez um curso técnico de design, e ela hoje é designer no escritório, já trazendo muito a nossa carga, porque eu tenho uma inconformidade com texto jurídico, com documentos, eu gosto muito do visual, né? A gente trouxe a Tessa Manuela, né, que é aquela canadense, francesa, primeiro evento no Slap Hub, evento presencial foi com a Tessa, então sobre legal design, criatividade e direito, tem essa veia muito forte aqui, eu trago muito isso, eu gosto muito de um direito mais bonito, mais moderno, e aí a gente acabou, por uma conexão do hackathon, tendo uma designer que estuda direito, tipo, o melhor dos mundos, assim, e ela tem nos ajudado muito no dia a dia aqui. Então, tem esse ponto, assim, cara, dormir eu durmo até, eu durmo bastante, eu sou um cara meio preguiçoso, cara, mas é isso, eu acho que é escolher, né, ter foco e saber, cara, que são momentos da vida que a gente vai trabalhar bastante, estudar bastante. Agora com a LGPD, te confesso que eu tô bem sem tempo, porque tem que ler, e aí a aula, eu tenho dado bastante aula, palestra, curso e tal, treinamento, para adequação, pelo menos para uma consciência sobre LGPD. A gente tem feito várias lives também. Então, mas é isso, cara. Eu acho que tem momentos da vida, ou sempre dá para ter, se o cara escolher as brigas certas, né, escolher os caminhos certos, dá tempo. Acho que dá tempo. É priorizar, né? O que você falou. Dividir aí quais são as suas prioridades e focar 100% nelas, sem deixar o resto invadir, né? Exato. Para advogar para startups, principalmente, eu acho que a demonstração mais fácil da gente perceber da importância da experiência do cliente, eu acho que é como advogar para startups, né? Porque se você não consegue falar a mesma língua do seu cliente, você já deu vários exemplos aí ao longo do episódio, que às vezes um escritório grande, por mais que ele tente, não, vamos atender agora startup, não é tão simples assim, né? Não é só você colocar uma roupinha bonita num filho feio e entregar para o mercado que o mercado vai aceitar, né? Tem que ser um processo muito grande de dentro para fora mesmo. Como que vocês tratam isso, a questão da experiência do cliente, que eu acho que está cada vez mais gritante aí no direito, e a gente já conversou outras vezes, e eu concordo com você de que esse é um dos pontos, assim, um dos grandes diferenciais, top 5 com certeza, de quem vai conseguir se destacar no mercado jurídico é quem tem uma experiência do cliente. Eu faço uma analogia, não sei se você vai concordar, ver o que você me diz aí. Eu acho que os escritórios de advocacia se portavam muito como uma loja de conveniência, sabe? O cara tinha um problema, chegava lá, bom, você tem que pagar um X para o meu atendimento. O X às vezes era um preço caro, né? Que a gente está acostumado a pagar nessas lojas de conveniência pelo fato de você estar ali precisando daquilo. A água vai ser muito mais cara do que se você comprar num supermercado. Então, bom, se você quiser meu serviço é tanto, se não, procure outro profissional. Essa era a nossa postura até então, pelo menos na minha visão. Como que a gente consegue mudar isso e como que vocês aí no Slap estão trabalhando isso para conseguir realmente mudar essa visão que o mercado tem dos advogados? Eu concordo, muito boa a comparação, acho que é isso aí. E tem muitas vezes que a loja de conveniência ela não tem a marca que tu quer, né? Então vai tomar uma cerveja, eu quero uma Heineken. Não tem Heineken, tem só, sei lá, Corona, e é 2 vezes o preço. E aí tu tinha que engolir porque tu queria tomar a cerveja ali e não tem mais. E fazendo analogia agora, cara, se tu vai numa conveniência hoje, aliás, tu nem iria, tu ia olhar o celular, tu ia procurar primeiro um iFood, depois um Uber Eats, aí depois um Rappi, até que tu ia achar algum teletrago que ia te dar um serviço melhor do que tu sair do teu carro, ir lá na conveniência, pagar mais caro e por um negócio que tu não queria ou não necessariamente tu queria. E você sempre sai puto, né, da loja de conveniência. Sempre sai puto porque você pagou, sei lá, R$7 numa água e R$6 num Halls, né? Então, assim, você entrou, você não teve o que você queria e ainda saiu pior do que você entrou, né? Exato, e aquela entrega assim, cara, é o que tem pra hoje. Tu quer uma água? Então, cara, é aqui, é R$7 e pronto. Então, isso mudou muito, eu achei a analogia muito boa, porque o escritório era assim, e por isso que não funciona para startup, porque
O cara, o startupeiro, ele claro que ele tem uma consciência, ele tem que buscar o escritório e tal, mas, cara, não é a prioridade, sabe? A tua prioridade, ir na conveniência, se tu levantou de tua casa e tu foi até uma conveniência, é porque realmente era uma prioridade ali. E aí a mesma coisa do escritório de advocacia de grande porte, que atende grandes empresas. Cara, não tem como a Gerdau, na vida, peguei a Gerdau um exemplo qualquer ali, não ter um escritório de advocacia. Então ela sabe que tem, já está no budget dela, ela sabe que precisa, inclusive ela é responsabilizada se ela não tiver um escritório que entrega e tal. E claro, aí o escritório está lá, tá sendo. Então tem uma rotatividade, sempre vai ter para o escritório grande, esse que atende empresas grandes e tal, sempre vai ter essa demanda, né? Tá sempre aparecendo. Tu vai trocando de cliente, vai trocando de escritório, porque essa rotatividade acontece muito, especialmente por preço hoje em dia, ou por entrega que está mudando, né? Antes era só por preço, então tu trocava o escritório pelo custo, pensando em processo de massa, tu trocava por R$2, R$3 ali, tu começava a trocar o escritório. Hoje já tem uma outra vertical de análise. Cara, quais são os dados que ele está me entregando, que tipo de reporte ele está levando, qual é a proximidade que ele tem, qual é o conhecimento que ele tem do meu negócio, cara, qual é a procedência ou improcedência das ações. Estou começando a monitorar, porque antes era R$30 cada processo, porque aí não interessava, os caras ganhava, perdia prazo. Era pelo R$30, depois virava 25, porque no custo valia a pena. Hoje tem tanto dado para tudo que é lado que as empresas já não são bem assim. Mas, de todo modo, tem a dor, né? Tem aquela dor ali e o cara precisa resolver, então ele vai na conveniência. O startupeiro, primeiro que ele vem com uma mentalidade do do it yourself, né? Que o americano lá usa bastante, que é, cara, faz em casa, né, velho? O americano corta a grama de sua casa, ele vai lá e compra o tratorzinho aquele que dirigiu nos filmes e ele vai lá e corta a sua grama. Então tem muito isso e é uma cultura muito do empreendedorismo americano, que até já é muito questionada hoje em dia, né? Se não faz sentido já fazer o outsourcing desde o início, mas enfim, o empreendedor brasileiro, especialmente, como é muito duro empreender, é tudo muito caro, ele tem essa perspectiva. E aí ele, cara, eu posso fazer sozinho. Quando é que vai me dar problema a startup? Cara, quando o sócio brigar e tal, mas se resume ao momento em que tiver um grande capital ou para entrar, né? Um capital que vai entrar ou a empresa começou a dar certo, alguém quer comprar. Então, ele projeta esse problema um pouquinho para frente. E outra, cara, se ele tiver uma dúvida, ele vai no Google e na internet antes. O primeiro escritório que saltar ali e responder é o cara que ele vai pegar. Então não é a lojinha de conveniência, ele vai escolher entre o iFood e o Rappi, né, da vida. Então a gente tem que ter primeiro essa percepção que não é a primeira prioridade do startupeiro. Então a gente tem que mostrar valor para ele. Eu preciso dizer que, cara, se eu estiver do lado dele desde o início, eu posso ser mais barato ao longo do tempo e entregar mais valor para o momento em que ele precisar efetivamente de mim. Então é diferente ele contratar um escritório só para fazer um contrato de investimento daqui 2 anos, o cara não vai conhecer do negócio dele, o cara não vai ter entendido a jornada, o cara não vai saber da relação dos sócios, daqui a pouco tem uma relação estremecida e com o contrato de investimento é ali mesmo que a coisa vai para o brejo, né? vai acabar. Então, a minha ideia, a nossa ideia como escritório é dizer, olha, cara, a gente sabe que tu pode fazer sozinho, a gente sabe que contrato tem jogado na internet aos montes, mas o legal é a gente construir uma jornada junto. E eu quero entender as tuas dores, eu quero entender do teu negócio para te atender melhor. E eu tenho um ponto que tu, num podcast com o Gabriel, falou, acho que tu estava sendo entrevistado, que era a questão de mandar os reportes por mensagem, primeiro mandar um reporte, né, aqueles newsletter todo cheio de gráfico, bonito, com 2 dias de atraso. O cara já chegou lá e já não quer mais o negócio. Cara, tu conversando com o teu cliente, falando, interagindo, tu viu que, cara, uma mensagenzinha de WhatsApp de 2 linhas dizendo, cara, essa MP do Covid não te atinge em nada, cara, entregou muito mais valor do que tu copiar uma prática de um escritório grande, que demora e tal, porque tu entregou o que o cara queria. Ele só quer informação, me ataca ou não me ataca, me atinge ou não me atinge. Então, conhecer no negócio do cliente, e aí tem muito desse cenário de startup, é saber que tipo de problema acontece com o cliente direto. O escritório grande, ele não está no dia a dia da startup, então ele não sabe qual é o gargalo principal das startups, ele não fala a mesma linguagem, e realmente, embora a gente tente tirar do direito essa parte da linguagem, né, a gente fica batendo, cara, tem que cair a tecnicidade, a gente não pode falar desse termo, mas é engraçado que daí a gente no escritório, que a gente sai do juridiquês e a gente acaba dentro do startupês, não, agora não me lembro como é que fala, que, cara, exatamente, metade das palavras que a gente fala aqui são em inglês e que são linkadas ao mercado de inovação e tal. Mas é isso, eu preciso falar a mesma linguagem dele, conhecer a jornada dele, para ter uma interação de mais valor.
Porque senão é muito fácil o acesso a outros players. O cara pode contratar um escritório de advocacia dos Estados Unidos, da Índia, de onde for. Né? O Tim Ferriss tem aquele livro que faz 20 anos, eu acho que ele escreveu, que é o Trabalho 4 dias por semana lá. 4 horas. Que, cara, 4 horas por semana, desculpa. Que, cara, naquela época ele provou que era possível fazer dinheiro dormindo, porque ele contratava e fazia outsourcing com a Índia. Então, porque, claro, lá não tem a barreira do inglês e tal, eles faziam terceirização, os Estados Unidos fez muito isso, a terceirização na Índia. Cara, o direito vai acontecer isso, né? Os Estados Unidos tem muitos players já que vendem serviços em plataformas, né? Direto para o consumidor. A Up Counsel, aquela que foi comprada pelo LinkedIn, faz isso. Cara, ele se propõe a ser o teu departamento jurídico para startup por um preço barato e sendo uma plataforma. E se tu precisar de um advogado, tem ali também um marketplace jurídico. Então, é isso que eu preciso entender hoje quando fala em jornada do cliente. Primeiro, é entender quem é o cliente, né? Conhecer do cliente, conhecer o cara mesmo, conhecer o empreendedor, saber o que ele gosta, saber que forma ele gosta de ser tratado, se ele prefere falar no WhatsApp ou se ele prefere estar falando por e-mail. Porque isso tem muito a ver, né? Não adianta eu dizer, olha, eu atendo startupeiro, então todos gostam de WhatsApp. Não. Eu atendo startupeiro e todo mundo prefere o Google Docs. Cara, grande parte. O nosso fluxo aqui de documentos funciona realmente colaborativo com o cliente, ele falando, respondendo os comentários no documento até que a gente cria uma versão final. Cara, tem 2, 3 que não gostam. Me mandem em Word ou em PDF que eu não vou nem ler, tá? Ele segue sendo o mesmo startup, eu tenho que entender quem é esse cara, né? E é isso que talvez seja um grande ponto, assim, que vá nichar cada vez mais a atuação jurídica dos advogados que querem mesmo ser nichados, assim, que querem encontrar um caminho, é entender o seu cliente ali, cara, entender a forma como ele quer ser tratado. Porque se tu não tratar bem o teu cliente, se ele não tiver uma experiência legal, se ele não te indicar para outro, se ele não tiver orgulho de dizer que ele é atendido por ti, se ele não quiser estar contigo numa reunião, cara, ele vai te trocar, é muito fácil, o acesso é muito fácil hoje. E isso, as pessoas têm confundido isso aí que você falou, concordo 100%, muito com a tecnologia em si, né? E não tem, as pessoas não têm essa paixão pela tecnologia e não têm visto que a experiência do cliente não tem nada a ver com a tecnologia. A tecnologia acaba podendo ser um meio para se atingir uma melhor experiência, para ganhar velocidade, enfim, para automatizar determinadas coisas, mas o humano, o diferencial humano é que ele vai se tornar cada vez mais relevante, né? Eu tenho dito isso muito, que quando você tem um mercado em que a oferta de tecnologia é cada vez maior, a oferta de novos players, mais de 1 milhão de advogados, law techs, legal techs espalhadas aí, todo mundo vai acabar conseguindo ter acesso à maioria dessas ferramentas, porque o custo tende a cair cada vez mais, independentemente se é um advogado autônomo ou se é um escritório gigantesco. Então, o que vai ser o diferencial? É a valorização do humano, que é justamente os pontos de contato da experiência do cliente, né? Exatamente, concordo 100%. Aliás, a gente já vinha falando sobre isso. Essa questão da entrega, cara, se a gente usa um robô, se tem 7 robôs aqui dentro, o ponto não é esse. Na verdade, a entrega jurídica nunca poderia ter se comoditizado a ponto da gente hoje considerar que uma máquina pode nos substituir. Isso só mostra o quão errado estava essa percepção, né? A gente não pode achar que é ruim, e esse é um ponto para derrubar de vez aquele chave. Não, porque a máquina vai substituir o advogado. Cara, qual advogado? Porque o Susskind lá separa em 4 fases, e eu nunca lembro do nome de todas elas, mas, cara, a primeira delas é o Bespoke lá, que é o advogado customizado boutique. E eu uso o exemplo de um professor meu aqui de faculdade, Humberto Ávila, um dos maiores tributaristas do Brasil. Cara, ele não tem uma equipe maior de 4 advogados, ele cada vez cobra mais, eu acho. E ele não tem, cara, ele não deve ter nem RP jurídico, não tem CRM, possivelmente não usa inteligência artificial, usa inteligência humana na veia, sabe? E ele não precisa se preocupar, porque o cliente dele é tão grande também que ele não precisa saber. Ele vai mandar o parecer dele, nem vai ser em PDF, né? Ele vai imprimir ainda, vai assinar com a Montblanc dele, certo? E vai mandar lacrado no envelope, sigiloso e tal, com um motorista que vai pegar embaixo do prédio dele e vai... Cara, ele não precisa nem ter e-mail, talvez, sabe? Uhum. Mas é aquele tipo de advocacia. O problema da advocacia é aquela estandardização, né, que ficou no meio do caminho ali, que é o que a automação vai tirar, que não tem valor como humano. E esse é o ponto. Cara, o ascensorista era isso. Não tem nenhuma... Não acho ruim nada, até. Vou dizer que, dependendo do lugar, era super legal poder conversar com alguém no elevador, eu que falo um monte... Cara, mas não precisa ter alguém apertando um botão ali, né? A gente já viu que a máquina faz sozinha. Esse é o mesmo papel do advogado, esse de massa, que ficava peticionando. Cara, isso não era advocacia a pleno, né?
tu não tinha contato com o cliente, tu não falava com pessoas, tu repetia teses, tu não pensava, tu não conseguia ter êxito porque aquilo ali era uma loteria. Então, será que essa é uma advocacia mesmo? Aquilo não era uma advocacia, aquilo era um meio. E é esse meio que a tecnologia vem para suprir. Então, e o cliente não precisa nem saber. O cliente não está preocupado se tu faz com robô, se tu faz sem robô, se tu tem 1 milhão de pessoas trabalhando por trás. Talvez queira saber em questão de cuidado com pessoas, porque tem isso também, né? O cliente hoje, ele olha mais para as organizações. Na Alemanha, algumas empresas grandes têm exigido que o escritório de advocacia tratem seus colaboradores como eles tratam internamente, né? A Europa tem um viés muito de cuidado com o colaborador, cuidado com os direitos humanos. Então, até nas contratações deles, tem algumas regras de conformidade. Então, cara, eu te contrato, sei lá, uma alemã grande, sei lá, não vou chutar um exemplo, sei lá, BMW, contrata o escritório X. Cara, aquele escritório submete às mesmas regras. Então, se as regras são trabalho 6 horas por dia, até às 7 da noite, o escritório não pode demandar de seus colaboradores trabalhar depois daquele horário. Então, até isso tu começa a te mesclar com o teu cliente, né? Tu tem que entender o que ele quer. Então, cada vez mais customizada essa relação e cada vez mais próxima, que é um dos pontos que a gente fala muito aqui, que é essa proximidade. Eu consigo entregar um serviço para o cara e não tem muito custo de ser customizado. O customizado que dá muito custo é quando tu escala, né? Como a advocacia é uma assessoria próxima, uma consultoria próxima, não tem muita escala, não tem como fazer milagre, assim, tu não vai escalar gigantescamente. Então, cara, tu precisa continuar nessa proximidade, entendendo o teu cliente, conseguindo dar essa entrega para ele no dia a dia, e não vai ser mais cara essa customização, de saber se ele quer por WhatsApp ou se ele quer por e-mail. Isso vai estar tranquilo, sabe? Vai estar na tua relação com ele. Muito legal. E aproveitando o seu gancho aí, então eu vou indicar aqui, fazer o meu próprio jabá, vou indicar, tem 2 episódios muito legais também, para quem ficou interessado. Você falou na Ascensorista, um episódio com o juiz Marco Bruno Miranda, em que a gente conversou, ele deu vários exemplos de inovação, o que ele tem feito no Poder Judiciário para inovar, e um dos cases dele, vamos chamar assim, foi de como ele reinterpretou o papel da assessorista num prédio da Justiça do Rio Grande do Norte, da Justiça Federal, como que ele buscou entender para que a assessorista estava lá, se é que ela tinha uma função, vou falar bem genericamente para não dar nenhum spoiler para quem quiser ouvir o episódio, e aí ele realmente foi a fundo para entender qual era o real papel dessa assessorista. Ela faz sentido hoje em dia? Se não faz sentido, será que não é melhor você trocar esse papel por um outro papel, nem que seja a mesma pessoa, já que ela está fazendo um outro serviço? Então, assim, muito legal o que ele fez lá, recomendo o episódio. E o outro episódio também que eu recomendo é do Leonardo e do Leandro, com o case do Itaú, de metodologias ágeis. Eles conseguiram no Itaú fazer uma coisa que era até então, utilizando essas metodologias ágeis, que era até então impensável, que era dar um tratamento de boutique para processos de massa. Muito legal o episódio que eles... Como que eles conseguiram abordar isso lá no Itaú, na área trabalhista, e vai muito com isso aí que você falou. Não é questão de preço, não é questão de custo, é questão de pensar diferente e se comunicar melhor, e como que você pode agregar mais valor para o seu cliente, que no caso aí deles, eles são um escritório dentro do Itaú, um escritório interno do Itaú, como que eles conseguiram agregar mais valor, tratando o processo de forma individual, como um escritório de boutique trataria, mesmo sendo um volume de massa. Também é um episódio muito legal. Então, assim, cara, é muito isso que você falou, é pensar um pouquinho fora da caixa, e essa caixa aí tá ficando cada vez maior, né? Então, como que a gente consegue usar tudo que tem de fora, tudo que outras empresas de outras áreas estão fazendo, trazer para o direito e adaptar para a nossa realidade. Cara, adorei o nosso papo. Para a gente já ir aqui finalizando o episódio, eu vou fazer umas perguntas rápidas para você. Qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? E não precisa ser vinculada ao direito, pode ser de vida mesmo. Pô, a dica mais valiosa que eu já recebi. Pô, difícil essa pergunta. De supetão assim é difícil, né? Cara, não é uma dica e não é a mais valiosa da vida, mas é uma que eu ouvi recentemente. E até eu ia usar o episódio do Tim Ferriss com o Guy Raz lá, mas como tu também ouviu,
eu vou deixar como spoiler, não vai ser a que eu vou levar, mas é que é Be Kind, né? Seja querido, seja simpático, enfim, isso dá o mesmo trabalho, é melhor para todo mundo. Mas eu vou usar uma do Tim Ferriss que eu, por muito tempo, usei como regra de vida, assim, que é uma frase dele, não é bem um conselho, é que as pessoas preferem infelicidade ao invés de incerteza. Num caminho de, cara, o incerto é normal, tem que tomar risco, sabe? Tem que ir pro incerto. Então, eu acho que esse pode ser não sei se pode ser essa resposta, mas eu iria nesse caminho. Entendi. Não, claro que pode ser. Inclusive, é muito boa a resposta. O que significa sucesso para você? Cara, sucesso... bom, como não é nada linear minha trajetória, sucesso é estar feliz com o que tu está fazendo, cara. Eu acho que a felicidade também vai ter a ver com os resultados, então também é impossível tu estar feliz fazendo um negócio que não dá resultado nenhum, porque não sei, tu não vai conseguir te sentir recompensado, e aí em todas as esferas. Então, eu acho que tu tem que estar sentindo bem, assim, então acho que é isso. E para quem ficou interessado em todos esses temas que a gente abordou aqui, o que você indicaria? Que tipo de material? Tem algum livro que você sempre indica? Tem alguma palestra, algum curso? Cara, tem um livro que... bom, tem 2 livros, biografias que eu reli agora faz pouco tempo, e as 2 são de gênios, cara, gênios mal interpretados e gênios com seus problemas pessoais, e até isso mostra a fragilidade humana, e acho que é importante saber também da parte, não ruim, mas as dificuldades de cada um, que são as 2 biografias do Musk e do Jobs. São livros que são muito legais, cara, são muito bons, assim, são biografias grandes, mas que são... do Musk não é tão grande, mas do Jobs é muito grande, tem muito insight legal, essa parte dele ser o rebelde e de todos os desafios de vida dele, porque as pessoas compram a história do Jobs arrogante, do Jobs tal, para fazer uma contraposição. Isso parece que é um vício nosso, né? O cara não pode ser bom pelo que ele fez, ele tem que ser bom pelo que fez, mas ele foi muito mal por tal e tal, tal, sabe? Então, é interessante para ver que, cara, todo mundo tem suas vulnerabilidades, né? Eu ouço muito o Tim Ferriss, eu gosto bastante, gosto desse How I Built This. Eu acho que tem episódios muito legais, e tem um recente que é da Khan Academy, do Guy Raz, que é super interessante ver como é que o cara achou uma paixão por ensinar gratuitamente e foi abdicando de uma carreira de sucesso para ir fomentando a educação que era gratuita no começo. Claro que ele sabia que uma hora ele ia monetizar, então esse episódio é super legal, é super recente, eu vi agora. E, bom, o livro tô lendo agora, não consigo acabar porque é gigante, tô quase no final, que é Princípios, do Rei Dalio. Cara, não é um livro para ler, é um livro para a gente ficar voltando, é um livro para entender, para estudar, para revisitar de vez em quando, porque ele é super denso, tem muita informação e tem regras valiosas ali. Eu sou um cara que falo muito e corto muito as pessoas quando falam, isso é um desafio meu e eu reconheço a fragilidade. E ele traz uma regra no livro que até ontem com meu sócio eu estava conversando, que é a regra dos 2 minutos. Cara, deixa o cara falar 2 minutos. Se são 2 pessoas que se cortam o tempo todo, diz, agora é a regra de 2 minutos. Quando eu terminar de falar, 2 minutos, aí eu posso falar. Então tem, cara, exemplos práticos de como construir uma cultura dentro da empresa. Eles têm o maior fundo de investimento em hedge fund, né, que são investimentos alternativos lá. E, cara, tem várias regras bem legais, inclusive código de conduta e questões de entender as vulnerabilidades e as qualidades de cada um. A gente fala muito de entender as qualidades. O que tu é bom? Então, uma coisa que a gente fez, os sócios aqui, não foi nem iniciativa minha, foi dos meus outros sócios, de, cara, pegar os 4 sócios, botar numa sala e fazer uma mentoria coletiva, fazer um mapeamento psicológico, não mapeamento, mas um assessment psicológico, entender o que cada um tem, sabe? Porque daí, quando o cara te fala alguma coisa de um jeito, tu já entende por que ele é daquele jeito, sabe? De alguma forma, tu começa a pacificar as relações quando a gente se conhece bem. Muito então, legal. Às vezes, com uma ajuda externa, é bem legal. Só um comentário, tem um dos sócios que é o que está o dia inteiro aqui comigo, o Henrique. A gente faz aniversário um dia depois do outro, e um desses mapas deu exatamente igual. A gente achou que a nossa mentora, a coach, tinha errado. E é um assessment de uma ferramenta americana e tal, aqueles que são bem conhecidos. E ela foi lá e disse, só um pouquinho que eu acho que eu botei na apresentação errado. E, cara, são 4 verticais
E as 4 a gente acertou até no percentual, assim, 98x. Então, cara, a gente se conhece, a gente sabe que a gente é igual em muita coisa. Então, até às vezes ter um overreact, né, de reagir um pouco mais do que deve sobre algumas coisas. Então, a gente já se conhece e a gente consegue entender um ao outro melhor. Então, o Rei Dalio, o que ele fez na Bridgewater, lá, que é o fundo dele, ele pegou e usou os cards de beisebol. Que nos Estados Unidos, a gente tinha aqui no Super Trunfo, sabe, dos carrinhos. O carro tem tais qualidades, aí tu competia um com o outro. Os cards de beisebol são parecidos, então cada um, tipo o Gustavo. O que o Gustavo tem de qualidade? O Gustavo gosta de falar, o Gustavo tem umas ideias diferentes, o Gustavo é um cara que não tem medo de fazer as coisas, ele põe a cara. O que o Gustavo não é tão bom? O Gustavo não é tão organizado, ou o Gustavo é totalmente desorganizado. Então, assim, cara, eu sou totalmente mente aberta para dizer quem eu sou, sabe? E todo mundo da empresa fazer isso, e ele disse que o resultado é incrível. Eu acho que é legal pensar aí. Então, tem várias dicas nesse livro que é bem bom, que é do Rei Dalio, Princípios. E, cara, acho que tá bom de ótimo, conteúdo, tá né? excelente. Eu tenho, quem não viu ainda, eu já tô com um lado crítico, tenho o Dilema das Redes, que é legal ler, ouvir e depois ler as críticas também para ver todos os lados, porque a gente está numa vida cada vez mais imersa na tecnologia, então é importante a gente ter os dois lados. Eu acho que não é só o lado dramático ali, do Dilema das Redes, mas é importante também saber que ali tem um mecanismo para valorizar algumas fragilidades humanas e fazer com que a gente fique preso em certos dispositivos e plataformas. Então, acho que uma coisa bem recente aí para ficar de registro também. Legal. E para quem quiser te encontrar na internet, quais redes sociais que você usa? Cara, eu uso muito o LinkedIn, que é Gustavo Sudbrack, e agora, não faz muito tempo, eu comecei a usar o Instagram mais também para a parte de conteúdos jurídicos e postando as palestras e cursos e tal, e tenho feito algumas coisas pessoais também, às vezes respondido dúvidas e tal, então estou começando, eu sempre tive Instagram desde o princípio lá, eu sou um early adopter de algumas coisas, eu testo, embora eu não goste muito de rede social, eu sempre entro, agora eu já criei um perfil lá no TikTok faz um tempo, nunca entrei 2 vezes, mas não gostei muito. E aí o Instagram eu já usei mais quando eu viajava bastante, tem umas fotos, viagem pelo mundo. Parei de usar, até por questões de privacidade, tinha fechado minha conta, mas eu já entendi que, inclusive, na linha de entender o seu cliente, cara, nosso cliente gosta de que a gente esteja ali, entende? Então, a gente tem falado com alguns potenciais clientes por ali, eu tenho recebido pedido de cotação ou pedido de reunião pelo Instagram, então eu realmente me convenci e dei o braço a torcer, assim, reconheci que eu até deveria, talvez, ter começado antes no Instagram, falando aqui de negócio. Então, tô lá, é GM Sudbrack no Instagram, e tô no LinkedIn, como eu falei, são as duas redes sociais que eu tô. Boa, Gustavo. Cara, adorei nosso papo, então só tenho que te agradecer aí mais uma vez. Muito obrigado por participar do Direito 4.0. Eu que agradeço, meu cara, de verdade, foi uma honra, satisfação, alegria, tudo, todas as palavras boas, de verdade, muito obrigado, gratidão aí por ter podido participar e por compartilhar um pouquinho dessa jornada com alguém que, cara, que para mim é uma grande referência mesmo. Então, parabéns por toda essa trajetória. Eu não sei em qual dos episódios tu disse que se tu soubesse lá atrás o trabalho que dava produzir o podcast, talvez tu não tivesse feito, e a história dos pontos ali do Steve Jobs que tu trouxeste. Cara, com certeza, esses pontos que tu tá largando aí, essas sementes todas que tu tá plantando, vão voltar para ti, porque a colaboração pro ecossistema, tu não deve ter a dimensão da colaboração e, cara, eu sei da abdicação que é produzir um canal desse, enfim, com tanta qualidade. Acho que tu não tem dimensão do bem que tu faz, cara, do conteúdo de qualidade que tu produz e que tu ajuda a desenvolver todo mundo, assim, subindo a régua de todo, falar ecossistema, a palavra nossa batida aqui, mas toda a coletividade, cara. Eu acho que principalmente o pessoal mais jovem, o pessoal que quer entrar nessa carreira mais de tecnologia e inovação, eles não sabem muito para onde ir, a faculdade ficou muito para trás nisso, e eu tenho certeza absoluta que tu é uma das fontes mais seguras, e eu não recomendei por óbvio, porque a gente está dentro do podcast, mas eu tenho certeza que um aluno de faculdade, cara, e a gente aqui no escritório, a gente fala muito, cara, a gente conversa sobre os teus episódios, porque é uma fonte segura, atualizada e realmente, cara, muito adequada para esse momento de entender essa nova realidade que está vindo. Então, cara, meus parabéns mesmo, sem tanta rasgação de seda, mas, cara, é muito merecido. Então,
parabéns, me orgulho muito de ter participado e tenho uma admiração profunda aí pelo teu trabalho. Poxa, valeu, muito obrigado, Gustavo, e assim, muito legal ter esse feedback, né? Principalmente de pessoas como você aí, que já, né, contou a sua história toda aí pra gente nesse episódio e já tá participando vamos chamar aí desse ecossistema há muito tempo lá, desde o começo. Então eu fico muito feliz de poder tá ajudando de alguma forma as pessoas a impactar, né? A acelerar. Enfim, cada um usa o podcast ou para se atualizar, ou para levar conhecimento para outras pessoas, ou para trazer temas novos para dentro do escritório, ou para ajudar numa função pública que exerce, porque foi essa a nossa missão mesmo desde do começo do episódio, do podcast, que era, já que a gente estava tendo a oportunidade de ter acesso a pessoas tão fora da curva, por que não compartilhar isso com todo mundo, né? Por que não trazer isso para o universo jurídico de uma forma geral, do Brasil inteiro, para ajudar nessa aceleração, né? E isso aí que você falou, que eu já disse algumas vezes, que realmente, se eu soubesse o trabalho que dá, talvez não teria começado, né? Mas fico muito feliz por ter começado, porque apesar do trabalho, cada episódio para mim é uma aula, né? Então eu fico muito feliz de poder estar tendo esse contato com essas pessoas e tá aprendendo cada vez mais. Eu gravo os podcasts aqui tomando nota e aplico muita coisa. Todo episódio é uma aula nova para mim. Então, assim, que bom que a gente tá conseguindo fazer isso, mudar o mercado de alguma forma, mudar o direito de alguma maneira, mas também como crescimento pessoal tem sido uma experiência muito legal. Fico feliz de ter começado essa experiência sem saber o que esperava, né? A quantidade de variáveis que envolve você chegar hoje aí e clicar no play no Spotify e conseguir ouvir o podcast, que é realmente uma ferramenta assim muito boa. Não tem. Eu sou um ávido consumidor de podcast. Para mim, a melhor ferramenta, você ouve o episódio que você quer, você ouve na velocidade que você quer, você não tá gostando, você pula, você ouve no tempo que você quiser, né? Nos intervalos, indo pra academia, enfim. Sou suspeito para falar da plataforma porque eu gosto muito, mas fico feliz de estar podendo ajudar de alguma forma o direito. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem ficado aqui e até o próximo episódio.